entra no YouTube, começa no YouTube. E eu falava, não, YouTube é coisa de gente blogueira. Deus me livre, sou professora, empresária. Eu sempre tive esse lado muito de mestre. E aí eu falei, ok, eu vou começar no YouTube. Se no primeiro mês eu não vender um aluno, porque eu tinha que pagar o editor e tal, e na época foi 2.000, eu lembro da Nath, tem que pagar a Nath, 2.000. Aí foram 12 meses pagando YouTube, todos os meses chegando aluno do YouTube. Aí eu fiquei maluca, eu falei assim, não, internet. Eu falo, pra você sair de uma crise, você tem que odiar o que você tá vivendo. Você tem que... Eu não admito viver mais um dia dessa maneira. E foi aí que eu consertei minha vida com ela. Do momento que eu tomei uma atitude de mudar, foi muito louco, porque que é importante a gente focar naquilo que você tem um dom. Eu entendi sobre a minha criatividade. 2 meses depois, comecei o processo de gravação. E assim, gente, eu negociei pro curso ser 15 mil reais de edição de vídeo. Aí eu falei pra moça, eu falei, ó, eu vou lançar, eu posso pagar 1.500 por mês. E quando eu lançar, eu vou fazer o dinheiro e te pago. Assim, eu sabia que eu ia vender, doideira, sem ter lançado. E aí, nesse primeiro lançamento, fiz os 23 mil, peguei ela, quitei ela. Opa, desculpa estar atrapalhando aí o seu podcast, mas eu prometo que é rapidinho. Empresário, escuta só o que eu tenho pra dizer. Eu consigo facilmente ajudar você a escalar a sua operação comercial apenas mexendo parafusos na sua operação comercial. Eu tô falando de entrar aí e mexer o parafuso certo, na direção certa e já aumentar o seu faturamento. E na verdade não é nem sobre você aumentar o seu faturamento, é sobre você pegar o dinheiro que você tá deixando na mesa todos os dias por não ter uma estrutura comercial 100% azeitada. Talvez você esteja até pensando, mas a minha tá boa, que bom que tá bom, mas eu tenho certeza que se eu mexer parafuso, eu posso botar múltiplos dígitos a mais no seu bolso, assim como a gente fez com diversos clientes aqui na Full Sales. Quer saber como? Clica no link abaixo e agende agora o seu diagnóstico 360 gratuito com um dos nossos executivos comerciais e ele vai entrar com você e vai te mostrar onde você vai mexer o parafuso, onde você vai ajustar a sua operação para que você possa ter múltiplos dígitos no seu bolso. Então clica aí e agende já o seu diagnóstico gratuito. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast da Full Sales. Hoje nós temos 2 convidados de peso, hein, Matheus? Hoje vai ser bem legal. Acho que quem tá do outro lado lá vai sair disso daqui, cara, com o negócio assim maior, acho que 10 vezes maior. Com certeza. Aqui, a gente sempre traz pessoas de peso que a gente entende que é relevante e vai agregar no seu negócio, na sua vida, no seu business, né? Então, não, já começa dando aquela curtida, aquele like, já curte aí. Ah, Yuri, eu não vou gostar. Curte, deixa, pelo menos. Se não gostar também, já dá o dislike, faz alguma coisa. Tem alguma ação, porque faz empresário, o seguinte, ó, empresário tem ação. Curte agora. Se no final você não gostar, você descurte. Descurte. Não, muda, dá dislike. Dá dislike. Aí pelo menos o vídeo anda no YouTube. E também compartilhe com algum amigo empresário, com alguma amiga empresária que quer ter acesso a esse conteúdo daqui. E se inscreva no canal, ative o sininho. Lembrando que toda terça-feira, às 20h30, tem podcast da Full Sales. E toda quinta-feira... Não, 20h30 tem podcast comercial faixa preta, desculpa. E toda quinta-feira, às 20h30, tem podcast da Full Sales, onde a gente traz convidados relevantes de peso. Mas antes de chamar o convidado, quero fazer um agradecimento especial para Dom Pagamentos, que é o nosso patrocinador aqui do podcast da Full Sales. Parceirão. Taxas maravilhosas, recebe o dinheiro rápido, mais lucro no seu bolso e também você consegue escalar mais. E taxa de aprovação legal. O empresário está sempre buscando o quê? Melhores taxas, é isso. Então, aqui embaixo, ou vai aparecer um QR Code aí na tela, clica nesse QR, aponta o celular para esse QR Code, ou clica no link e chama aí a Dom Pagamentos para que você possa entender como funciona o processo deles. Show, Matheus? Vamos chamar? Show. Bora. Vamos chamar? Ó. Bom, esses convidados aqui são convidados muito especiais, são acelerados, nossos clientes, nós da Full Sales, e com certeza vai ter um conteúdo de marketing para agregar demais aqui. Kathleen e Breno! Estamos aqui! Eu tenho certeza que é o mais de peso de todos os tempos. 2 metros de altura, 160 quilos. Sacanagem. Não tem maior. Essa cadeira que lute. Não, bora. Vambora. Cara, eu acho que legal, assim, primeiro, teve uma transição aí, né? Como é que vocês gostam hoje que as pessoas, elas te reconheçam, assim, sabe? Principalmente você, Breno. A Kathleen eu já sei, assim, mais ou menos. Mas como é que você gostaria, por exemplo, que quando a pessoa ela vai te procurar na rede social, vai procurar por alguma coisa, vai aparecer teu nomezinho lá, você gostaria de ser reconhecido como? Meu foco principal, toda vez que eu vou conversar com alguém, eu foco muito menos no faturamento, mesmo que seja importante. Mas que sentido? Eu sou focado no propósito. Teve uma vez na vida que eu fui em um enterro de um avô de um amigo meu. E aí foi a coisa assim, uma das coisas mais lindas que eu vi na vida, incrível que pareça, dentro de um enterro. As pessoas estavam elogiando, as pessoas estavam falando o quanto que aquele homem era extraordinário, o quanto que o legado que ele trouxe. E eu pensei,
cara, quando eu morrer, qual o legado que eu vou fazer, que eu vou criar? E hoje em dia, o meu foco principal, eu falei, eu preciso criar um legado, eu preciso realmente mudar a vida das pessoas. Então hoje o meu foco principal é esse, tanto que eu sou coprodutor, então muitas vezes eu lancei diversas pessoas, inclusive eu sou o coprodutor da minha esposa, porém, eu decidi, vou sair de bastidores para realmente que eu possa cumprir meu propósito e influenciar o máximo de pessoas possível. Então esse ano eu decidi em sair do bastidores, e se você olhar minha rede social e eu não sair, você pode me cobrar. Por favor, faça isso. Não, o cara é bom. O cara dos bastidores agora vai mostrar como é que faz. E como é que é ter uma esposa especialista em Instagram, TikTok, em viralização, em crescimento de audiência? Ela te cobra 24 horas. Não, primeiro, você tá passando por uma escravidão em casa? Todos meus amigos produtores, eu falo, olha só, não deixa de ser burro. Você precisa casar com a sua especialista. É o grande segredo, 100% dentro de casa. Mas é fogo, cara, porque e pior de tudo, que ela é muito organizada e eu sou muito criativo. E aí o que acontece? Meu Deus, dá uma briga, mas graças a Deus, né? Não, tá tranquilo. Agora é só hora pra vocês aparecerem na internet, meu marido também. Porque agora não é questão de tipo, eu vou ser influenciadora, eu vou ser uma blogueirinha. É o meio de comunicação. É esse. Você já estava falando antes também, né, Kathleen? Mas para quem está do outro lado que às vezes não te conhece, eu queria que você começasse a contar um pouco da tua história de como que você começou a empreender. Antes você era maquiadora ou não? Isso, maquiadora. Exatamente. Vou contar então como que eu comecei no empreendedorismo, né? Manda bala. Então vamos lá. Comecei já muito cedo, com 12 anos, minha mãe me formou como maquiadora dentro de casa. E aí, assim, na nossa família não tinha isso de não trabalhar, de não vender. Então, com 16 anos, eu comecei a maquiar noivas, porque eu já fui formada em maquiadora, minha mãe professora de maquiagem, já tinha negócio, escola aqui no Rio de Janeiro. E minha mãe era bem conhecida, sabe? Na época que não era internet, mas minha mãe era muito conhecida por indicação e chegou a ser, assim, uma das maquiadoras mais requisitadas aqui do Rio de Janeiro para noivas. Então, com 16 anos, eu comecei a trabalhar com noivas, maquiando noivas. E quando fiz 18 para 19 anos, foi quando eu já estava ali trabalhando como secretária da minha mãe. Não queria ser maquiadora. Esse é um ponto importante, eu não queria. Não queria. Mas na nossa família era o seguinte, você vai vender, você vai trabalhar. Acabou. Depois você vai escolher o que você quer fazer. Sempre foi essa história, sabe? E isso foi muito legal, assim, da minha criação, porque meus pais não ficavam assim, você tem que fazer faculdade. Mas falavam, você tem que vender. Desde pequeno. Caraca, diferente, né? É muito diferente. Eles sempre foram assim. Não, disruptivo. Geralmente é o contrário, né? Geralmente é o contrário. Então eles falavam assim, um dia você pode fazer faculdade em Harvard. Não tô nem aí. Mas você vai ter dinheiro pra pagar. E aí... E é muito real. E isso é tão forte que, inclusive, a gente... Enfim, depois disso, vou chegar lá na história. Mas a gente abriu uma agência de viagens e isso ficou muito forte, porque eu não podia viajar, eu não podia fazer isso. Então, tudo que hoje a gente vai construindo no ecossistema vem dessas raízes daquilo que eu ouvia, que eu falava, um dia eu vou chegar lá, mas eu vou poder pagar, porque eu vendi. Porque eu consegui. Então, com 18 anos, eu assumi vamos dizer assim, a gerência de um negócio que estava meio falido. Minha mãe entrou, assim, numa depressão pós-parto. Com 16 anos? Com 18. 18. 18 anos. Só que tinham 30 pessoas já. Muito diferente, né? Já tinham 30 pessoas trabalhando lá, que eram lideradas pela minha mãe. Então, imagina, uma secretária novinha, a filha do dono, ter que administrar ainda mais um negócio que lida muito com vaidade, que é a maquiagem. Então, deixa eu fazer uma vírgula aqui que eu quero. É interessante. Tu foi jogada, literalmente, pra gerenciar uma empresa com 18 anos. Isso aí. Cara, como é que foi essa parada pra você, assim, na questão do gestão? Porque essa é a realidade da maioria dos empreendedores, né? A pessoa ela não nasce sabendo empreender. Acontece muito isso no digital, por exemplo. O garoto que lançou um produto que deu certo, que ganhou dinheiro, mas não tem mente de empresário. Ele é empregado ainda do próprio negócio. Como foi pra você? E qual foi o caminho que você seguiu? Tipo assim, toma... Mentalmente falando, acho que é a palavra. Eu fui pra livros, assim, a verdade é que, assim, no meu círculo de amizades e de pessoas, se eu chegasse pros meus amigos que estavam estudando pro vestibular e falasse as dificuldades que eu passava, eles não entenderiam. Então, eu não tinha amizade, eu não tinha pessoas, não tinha mentores, mas a minha mãe foi minha mentora ali, só que eu também fui jogada, tipo, eu tive que fazer CNPJ, não era uma empresa que estava estruturada, não tinha nada estruturado. Então, era uma coisa muito caseira e estava com dívida.
E era uma coisa assim que eu também nem podia falar, porque era uma empresa muito conhecida. Isso que eu tô contando aqui pra vocês, eu nunca contei pras pessoas, porque era aquilo. Era uma empresa que estava totalmente bagunçada, eu tive que resolver ali o problema, não tinha solução, porque meus pais a minha mãe ainda foi morar em Guapimirim, que é uma cidade, tipo, a 60 quilômetros aqui do Rio de Janeiro, e eu tive que me sustentar no Rio de Janeiro. Então eu não tinha saída. Então não foi assim, eu quero fazer. Eu tive que fazer. Como que eu fiz? Comecei a estudar visagismo. Sobre análise. Ninguém fazia isso na época. E sobre entender as pessoas. Porque eu, muito nova, tinha que passar muita credibilidade. Então foi a primeira coisa que eu fiz. E livro. Mas assim, foi terrível. Foram as maiores decepções. Foi muita dor. E por isso que eu amo o caos. Porque todo caos há muito crescimento. Todas as vezes. É verdade. Falei isso. Teve uma reunião de liderança. Uma reunião de liderança. E aí foi isso. Aí, beleza. Quando fiz 22 anos, foi quando eu conheci Breno, meu esposo. E com 22 anos, quando eu conheci Breno, o Breno já vinha de uma outra realidade. Ele já era uma pessoa assim, né? Bem de vida, o playboy da Zona Sul do Rio de Janeiro. Entendi ou não? Engraçado que minha vida foi diferente, completamente diferente. Eu tive um pai, teve uma situação financeira muito boa, e ele era muito, assim... Mão aberta, e não tive limite. Então, a minha vida, eu cresci, eu era atleta, eu tenho essa altura desde 14 anos, então, assim, eu virei atleta, eu joguei no Flamengo, basquete profissional, fui até os 24 anos jogando basquete. Só que chegou um momento na minha vida que eu achava que eu tinha uma identidade. Na verdade, eu era a sombra do meu pai. E eu lembro que eu fui levando minha vida dessa maneira, então, sempre muito fanfarrão, sempre muito não aproveitei as oportunidades que eu poderia ter através dos meus pais, eu fiz 5 faculdades, mas não me formei nas 5. Fiz vários cursos de inglês, mas nunca me formei em nenhum curso de inglês. Então, na verdade, eu levava uma vida de fanfarrão. Mas é aí que acontece. Tanto que eu vou escrever um livro sobre isso. E o nome é A Queda do Playboy. O que acontece com um cara de 30 anos que a vida inteira foi um grande playboy, teve de tudo, nunca aproveitou nada da vida e ele tem que recomeçar com 30 anos do zero. Então, vou falar que... Do zero não, foi negativo. Eu lembro que quando meu pai quebrou, eu acabei quebrando junto, né? Porque minha conta era muito cara. Nessa época a gente estava casado. Aí, assim, então a gente casou muito rápido. A gente casou com 1 ano e 3 meses. Porque eu já estava empreendendo, então, tipo, eu tinha condições de casar. Tinha um capital de giro que eu acho muito alto pra época, de 30 mil reais. Eu sempre tenho orgulho dos 30 mil, porque eu juntei aquilo ali, sabe, pra construir a empresa. Aí você tinha conseguido tirar a empresa do buraco. Tirei do buraco, capital de giro, sabe? A lista de espera era uma coisa desesperadora. Era 80 pessoas querendo no presencial cursos de maquiagem. Assim que eu assumi. Como é que você fez isso, cara? Cara, indicação. Eu sempre tive um processo de indicação muito alto e eu sempre negociei muito bem. Aí a pergunta, como é que era esse processo de indicação? Você lembra na época? Então, o processo, assim, eu não tinha um processo, mas eu sempre falava, eu preciso da sua indicação para que isso aqui cresça e outras pessoas sejam abençoadas da mesma forma que você foi. Em tudo. As noivas, as casas de festa, eu chegava numa casa de festa, eu procurava a dona, falava com ela, ficava na noiva. Eu podia ter ido embora antes, mas eu ficava no casamento. Ficava no casamento fazendo o quê? Conversava com o fotógrafo, conversava com a cerimonialista. A casa de festa virava, tipo, indicação pra mim, sem comissão. Isso na época ninguém fazia. Você tinha que pagar a casa de festa pra te indicar. Eu tinha as casas de festa do Rio de Janeiro me indicando. Por relacionamento. E eu ouvi uma frase de um fotógrafo que ele falou assim pra mim. A gente cobrava, na época, R$250 a maquiagem. Que era um valor, assim, sei lá, gente, médio pra baixo. Porque o Rio de Janeiro sempre foi mais caro. E aí ele falou assim, uma noiva rica indica amiga rica. Nossa. Guarda isso. Ele só falou isso pra mim. Ele falou, você quer mudar teu preço? Você vai ter que mudar de uma vez só. Você vai sair desse valor e vai colocar o valor de 1.200, de cara. De cara. Mas por quê? Porque você quer mudar o perfil do teu cliente. Caraca, isso aí é legal, hein? Você conhece a Joyce Barbosa? Conheço, então ela trabalhou pra mim. Ela trabalhou lá, ela foi minha aluna, ela cresceu lá. Então, assim, a gente conhece, já viajamos juntos. Ela ia na imersão, não foi? Então, ela foi minha aluna lá nessa salinha de 29 metros quadrados. Prospecta ela lá pra vocês, pra ganhar PCS Points. Manda mensagem pra Joyce, ela já me conhece. Então, mais uma pessoa que a gente tem em comum. Que legal. E eu acho legal que a Kathleen, né, quando... Eu realmente, relativamente, eu quebrei feio com 30 anos de idade. Eu tenho 38 anos hoje em dia. E quando eu quebrei, foi assim... Vai ser do $500 mil na minha conta, negativo, sabe? Então, praticamente, mas foi pela questão do estilo de vida mesmo. Praticamente eu fiquei muito endividado, fiquei totalmente perdido. E você tirou aquela identidade, aquela falsa identidade que eu tinha,
Cara, eu tinha dinheiro infinito, mas era através do meu pai. Eu achava que eu era o cara, mas eu vi que não era cara coisa nenhuma. E uma coisa que eu tenho que falar da minha esposa aqui. Ela foi minha primeira mentora. Eu lembro muito bem que eu tinha um carro na época valeria uns 100 mil mais ou menos esse carro. E ela falou: venda o seu carro e vamos investir em uma loja de produtos de maquiagem. Já que a gente tem. Eu tenho alunas, então vou investir em produtos importados e vamos vender para essas meninas. Então começou assim: meu mundo empreendedor foi com ela. Ecossistema. Foi. É ecossistema, Foi aí sempre que olhando o começou ecossistema. esse lance de ecossistema. Então foi assim: foi difícil pra caramba você ter que recuperar. Eu passei por depressão, passei por crise no casamento, foi inversão de papéis. Porém, foi necessário percorrer esse caminho. Eu faço, hoje em dia, eu posso ter autoridade para falar com outras pessoas que estão passando por esse momento, e eu vejo que ela foi a minha primeira mentora. Então, assim, um conselho para os solteiros: procure uma mulher sábia, uma mulher de provérbio, porque ela me levantou. Assim, a gente manda um pix pro marido aqui agora, assim, tipo assim. Cara, isso aí que tu falou é muito real. Esse dia eu tava conversando com alguém e no mercado de desenvolvimento humano ficou muito claro pra mim que a tua maior dor se torna a tua maior canal de cura. Isso aí. Sim. Né? Então eu cresci sem pai, basicamente, e era muito louco quanto de gente vinha que tinha problema com o pai. Exato. Autoestima baixa por problema de pai, autoconfiança baixa por problema com o pai. Tudo bem que a maioria dos problemas emocionais no mundo, pai, né? Paternidade, infelizmente, fez um trabalho. Alguns pais aí em escala fizeram um trabalho ruim aí. Agora que a galera tá tendo mais consciência, os pais estão mais presentes, pelo menos a gente tem visto. E é muito louco, né? Porque é o que tu falou, né? A tua maior dor hoje se torna a tua maior cura. Imagina quantas pessoas te procuram, chegam até você passando pela mesma realidade, tu olha e fala assim: caralho, parece que eu tô me vendo, maluco. A cal que eu marquei ontem foi isso. A mulher começou a falar e ela chorou do nada, falou: meu esposo é meu coprodutor, só que ele realmente não tá no mesmo nível e eu não sei mais o que fazer. E eu falei: então vamos remarcar essa cal, porque o teu esposo tem que resolver, ele que vai ter que decidir se vai entrar ou não. E outra coisa, eu passei por isso, eu tenho autoridade de falar realmente o que está acontecendo com vocês. Eu marquei uma call junto com a Cátia, justamente para realmente poder, eu vejo que isso é propósito. Então, meu objetivo ali é poder passar o que eu passei para ele. Legal. E realmente ajudar a mudar a vida dele. Aí vamos, continuando a história, casamos. Aconteceu que ele falou aconteceu no mesmo momento que você tinha parado, ou não? Aconteceu depois? Não, ela já estava casada. Então, ela voltou um pouco. Então, deixa eu te falar. Foi assim, a gente falou: vamos casar. Tô rico. E eu empreendendo com dinheiro na conta. Tô rico também. Vamos casar. Vamos fazer uma festa. Cara, a gente ganhou um monte de coisa. Gente, diante de Deus, ele chega aqui pra mim 3 meses antes de casar, olhou chorando no carro. A gente tava aqui no aterro do Flamengo, eu lembro. Amor, se você quiser desistir do casamento, tá tudo bem agora. Eu lá na contabilidade deu ruim. Assim, e tá tudo bem. Assim, se a gente não continuar, porque eu não tenho condição da gente casar. Aí aquele meu lado, né, que na época eu era mais feminista, aquela coisa toda. Pode vir que a gente vai casar, que não sei o quê. E aí foi os piores anos da nossa vida financeira, o primeiro ano de casamento. E foi outra crise, que a gente teve que trabalhar junto. Tudo que eu falei na vida, nunca vou ser sócia do meu marido. Tudo que eu falei pra Deus. Exatamente o que aconteceu nos primeiros meses. E aí a gente viveu o físico. E aí o meu marido, ele chegou assim pra mim e falou: Kathleen, você sempre esteve, vamos dizer assim, conhecida no Rio de Janeiro. E vinham pessoas, assim, do Maranhão morar no Rio pra fazer curso comigo. Caramba. A pessoa se mudava. E ele falou: cara, você tem que estar... na época tinha DVD, né? Eu tenho 35 anos, mas assim, eu tô falando de uma época que ainda se falava de vendas de DVD do curso. Falei: beleza. Aí o Breno falou: vai pro YouTube. Entra no YouTube, começa no YouTube. E eu falava: não, YouTube é coisa de gente blogueira. Deus me livre, sou professora, empresária. Eu sempre tive esse lado muito de mestre. E aí eu falei: ok, eu vou começar no YouTube. Se no primeiro mês eu não vender um aluno, porque eu tinha que pagar o editor e tal, e na época foi 2.000, eu lembro da Nath. Tem que pagar a Nath, 2.000. Falei: se não vender, eu cancelo. Aí foram 12 meses pagando YouTube, todos os meses chegando aluno do YouTube. Aí eu fiquei maluca. Eu falei assim: não, internet. Beleza. Abriu um novo canal de vendas. Falei: beleza. Sabia que esses vídeos, só complementando, vai fazer 10 anos esses vídeos e até hoje eles vendem. Não, são 8, amor. 8 anos de vídeo. Até hoje eles vendem cursos. No perpétuo, no orgânico. Direto, no orgânico até hoje. Tem que começar o vlog aí, ó, tá vendo? Doideira. Vai começar. Não, então, doideira. YouTube. Quando você cria um produto atemporal, ele vira um funil infinito.
Pra sempre. Não, eterno. eu, na verdade, olha só como. Isso aí eu falo, cara, eu não sei nem como que eu tive isso. Eu cheguei no Google e eu pesquisei as palavras-chave. Foi aí que começou essa história minha do marketing. Eu pesquisei, eu falei, o que não tem no YouTube? Porque eu não vou chegar pra não agregar. Eu só vou postar conteúdo que não existe em português. Legal. E eu, como falo, né, outros idiomas, sempre estudei inglês, eu falei assim, eu vou postar só o que não existe. Então, a primeira palavra do Google de colorimetria na maquiagem foi do nosso. Então, eu postei... Conseguiram ranquear. Eu ranqueei. Sabe quantos vídeos eu tenho de colorimetria na maquiagem? 177. Caraca. No YouTube. Eu domino o orgânico da palavra. Um dinheirinho? Sim, é isso que eu tô te falando. O que Até onde ganha acontece? dinheirinho Eu de respeito ads? muito Sai ela. quanto lá no mês de ads? Então, é pouco que eu não posto, né? Não, eu- $100 mês. Ah, mas tá. Mas cai. Não, mas é um assim, negocinho. Cai. mas o curso direto, se eu deixar aberto, vende todo dia um curso de Caramba. colorimetria. Então, assim, eu Sem tô... tráfego. Sem tráfego. Não, zero. Eu domino o orgânico Orgânico disso, da mesmo, palavra-chave A gente disso tá daí. começando agora. Ontem É. eu vim aqui e comecei a gravar. Gravei 4 vídeos de SEO Uhum. pra gente começar a ranquear. A gente tá com um plano bem grande. Você vai ter que gravar também alguns vídeos, viu? Você deu mal. A gente vai fazer. Tem que gravar. Não, mas eu sei que vou ter que gravar. Tem Eu que gravar. tô- Toda vez que eu penso assim, eu tenho que gravar, eu leio. Aí que vem a história, o storytelling. Eu penso assim, você andava de trem, de metrô, pra sair de casa. É só gravar uns videozinhos e aí eu vou. Meto bala de gravação. Porque essa é a verdade, assim. Eu vim de um... Pra eu conseguir cliente, eu tinha que ir só processo de indicação. Não tinha o que fazer. E Então- aí agora, além do processo de indicação, você tinha o SEO também do YouTube. Isso, aí quando eu entrei no YouTube, aí eu gerei uma demanda. Eu não sabia que eu estava em processo de lançamento, né? Eu estava só gerando uma demanda ali, pensando no físico. Só que eu não conhecia o povo do digital. Não existia. Eu tô falando de 2017. Eu não tinha contato com ninguém do digital. Eu era da maquiagem. Então, como que eu tive a primeira pessoa do digital? Como que eu fiz esse primeiro networking? Eu fiz uma collab com uma pessoa que já vendia curso online de unhas na época. Collab de gravar vídeo de YouTube. Uhum. Ah, legal. E eu cheguei e perguntei, eu falei, cara, como que venderia um curso online? Existe uma agência? Existe alguém que lança você? E aí ela falou, não, eu tenho uma agência que me lança, mas assim, eu não sei te indicar, não existia coprodução assim, tão fácil, né? E aí eu falei, beleza, então eu não vou ter. Mas essa pessoa só chegou pra mim e falou assim, eu vou te dar um nome, Érico Rocha, só grava esse nome. Ah, legal. Falou assim, beleza, eu botei no Google. Vai, Érico, né? Vai. Cara, Das antigas. botei no Google, achei os vídeos dele. Eu literalmente fiz engenharia reversa, porque eu não tinha como pagar curso, nada. Na época era Porque- 8 mil, né? 6 mil. Mas por que eu não tinha como? Porque eu estava ali numa fase que eu já tinha... A gente abriu outra escola, ficamos com 2. Legal. Estávamos com uma no Flamengo, de frente para o aterro do Flamengo, e a outra na Uruguaiana, no centro do Rio. Estavam com as 2. E foi exatamente no momento que eu treinei professores, a gente cresceu. Mas assim, sabe aquele momento que os professores saem, todo mundo sai e você fica sozinho, assim, na empresa, assim, do nada? Um monte de problema. Eu falei, meu Deus, ok. Então eu vou ter que dar meu jeito de escalar esse negócio sem depender tanto da mão de obra de serviço das pessoas. E aí eu engravidei, que foi um milagre. Ele não podia ter filho, a gente não podia ter filho. Foi algo assim que eu falei, beleza, eu preciso de dinheiro perpétuo, porque não adianta eu ser boa vendedora, ter agenda lotada, cobrar caro, mas se eu não tenho algo ali que sempre entre. E aí eu assisti os vídeos todos, fiz a engenharia reversa, aí o meu primeiro lançamento... E já tava grávida. Já tava Era o grávida. cenário do caos perfeito. É. Grávida, Seu sem lançamento. apoio. Sem apoio. 2 escolas, o pessoal tudo saiu. Todo no mundo mesmo saindo. cenário pra tu Ainda. crescer. Não, E foi muito louco, porque nesse dia, quando eu realmente sabia, eu não poderia ter filhos, eu não teria, na verdade, eu não conseguia, eu até tinha, mas eu tinha que fazer um tratamento para poder ter filhos. E aí eu lembro que eu estava lá num dia de um culto e tal, e aí eu comecei, e o pastor falou, ó, crente que não vê milagre tá fora da visão. E eu orei por cura, falei, Deus, cura isso em mim. E foi engraçado que eu pedi cura, mas não avisei a ela. 15 dias depois ela passa mal. Aí ela passa mal, começa a vomitar. Legal. Aí ela falou, cara, não é possível. Tanto que a gente não usava 5 anos de casamento ela e não não tava podia ter aquilo, filho. nada disso, Sem nada de cidade. guarda-chuva. Foi. É. E aí ela fez o exame e viu, cara, eu tô grávida. Tanto que eu fui no meu médico depois, falei, doutor, tu não falou que eu era, entendeu? Eu tive Como assim, problema. né? Qual a parada é isso aí? Vou causar uma crise no casamento É. agora. Se Qual liga que só. parada É, Não, é. Eu vou, Não precisa. vou causar. Fala. Tu pensou quando a Catherine que- chegou pra você É. e falou assim: estou Tá, grávida. Ó, Qual foi o primeiro pensamento que tu teve? eu fiquei confuso. Eu falei, Deus, eu falei, Deus, tu é poderoso. Porém, caraca, doideira. Porque foi 15 dias depois da minha oração de cura. E eu fui no médico pra conferir. Aí eu falei, agora Foi vou isso que ele colocar. pensou, não, É. tá? Eu Ele sei, pensou assim. eu sei.
Ele pensa assim, cara, esse filho é meu? Será que esse me traiu? Depois ele vai pra realidade. É ratinho, ele não é o pai. Aí eu pedi um exame de espermograma, se fala, né? Aham. Cara, quando ele viu o exame, ele falou: caraca, Breno, o que aconteceu com a tua vida? Porque ele já me acompanhava, esse médico, desde a minha infância. Quando eu jogava basquete, eu era obrigado a ter um. Ele sabe porque ele era atleta, então era obrigado a saber. E aí, quando ele olhou, eu falei: cara, tu vigia, porque agora Tu tá fértil. você tá muito, até ao extremo. Ele falou: cara, eu nunca vi esse negócio. Ele começou a tentar Foi Deus mesmo. começou a explicar na medicina. Eu falei: não, doutor, fica tranquilo aqui, eu sei o que aconteceu. Mas assim, foi doideira, mas realmente. Saiu de Mas lá quando grande, eu não sai. engravidei- Já é grande, Ai, saiu de lá maior ainda, não saiu. Quando eu engravidei, eu surtei, porque assim, a gente tinha 2 escolas, eu dava aula, assim, 16 horas por dia. E eu falei, o que vai acontecer da minha vida? Porque eu não tenho como sair do negócio. Não E naquela tinha. época vocês estavam passando pela crise ou já tinha passado ainda? Essa foi uma. Então, a crise, você tá falando de quê? Do Qual crise? casamento. Ah, não. No casamento, não. Aí começou. Porque ele teve que entrar na gestão e eu tive que sair. Aí que aconteceu? Aí na época Só que- feminista, né? Perdi o controle. Foi doideira, Ah. porque assim, essa época foi crise no casamento. E aí eu falei, eu vou sair, esse negócio não vai andar. E eu meio que sabia que não ia andar. E aí eu fui pro digital e falei pra ele, ó, eu vou lançar um curso online. Nessa época ele falou, cara, que maluca, 2017, não existe curso online de maquiagem, só existia um, na época, um. Eu fui, tipo assim, o segundo. Aí eu falei, eu vou lançar. Tive neném. 2 meses depois, comecei o processo de gravação. E assim, gente, eu negociei pro curso ser 15 mil reais de edição de vídeo. Negociei sem ter, porque eu ainda tava de licença maternidade. Aí eu falei pra moça, eu falei, ó, eu vou lançar, eu posso pagar 1.500 por mês. E quando eu lançar, eu vou fazer o dinheiro e te pago. Ah, sim, eu sabia que eu ia vender. Doideira, sem ter lançado. E aí, nesse primeiro lançamento, fiz os 23 mil, peguei ela, quitei ela. A Hotmart me ligou. Você vê que na época era tão doido que eu fiz o login na Hotmart, vendi um mês depois, eles me ligaram e me deram um curso. Me chamaram pra BH. Falaram, olha, você foi um case e não sei o que das quantas, porque entrou pra eles 33, né, na época. Enfim, aí eu entrei no mundo digital assim. Exatamente. Fui pro YouTube, fiz um processo de lançamento, lancei, aí entrei, né, no Érico Rocha, paguei 5 mil de tráfego. Eu fiz o tráfego que eu não sei nem como que eu fiz. Sério, eu não sei como eu fiz. Até hoje eu quero descobrir como eu fiz. Quando eu fui ver, depois que eu aprendi tráfego pago. Mas eu fiz 6 em 7. Aquele 6 em 7, eu fiz sozinho. No segundo mês, primeiro lançamento 23, o segundo lançamento 75, o terceiro 110 com Pix parcelado. Sem equipe, assim, fazendo loucura na internet. Falei, gente, beleza, dá pra fazer. Aí eu cheguei pra ele, fiz uma proposta. Falei, ó, para agora o ateliê, vamos fechar tudo. Vai fechar o negócio físico, porque só a nossa sala do Flamengo era muito cara. Ele tá aberto, era 20 mil. Falei, fecha tudo. Entrei no digital, porque a minha cabeça pivota rápido. Aí ele, não, tá maluco. Aí nesse momento ele pensou, essa porra tá maluca de Tá novo. maluca de novo, Cara, porque eu Toda sempre hora, tô eu rápida. falei, minha vida é adrenalina. Não. Eu penso que vai, É do muito nada louco. ela Ainda vai ter pivota. Não, bebê. é muito louco casar com. Não, você Não, na hora falei, Na já hora que ela falou mudei. isso, foi, tá louco. Porque a gente tinha, além da nossa escola, a gente tinha nossa loja de produtos, cara. De maquiagem bombando. Falei, fecha Eu tudo, falei, tu acabou. tá louca, Catherine? Olha, foi o seguinte, eu sou cara. Vai pro digital aí que eu vou tocar aqui, vou Foi isso botar os que ele falou. professores e tal. Só que eu sou muito criativo mesmo. Eu tenho muitas ideias, mas eu não sou bom gestor. Essa que foi a parada. Fui mantendo lá, fui tocando as coisas e ela foi pro digital. Conclusão, quebrei a empresa. Caralho. E quebrei bonito. Quebrou direitinho. Quebrei bonito. Tanto que no dia, Devendo. para entregar a sala, graças a Deus tem um amigo meu, um pedreiro, um grande amigo meu, que é o Seu Coisinha. É o um pedreiro, coroinha. ele ficou amigo do pedreiro, porque Foi ele coroinha teve de que 70 falar. anos, mas ele chegou pra mim e falei, olha, não tenho como te pagar. Eu tenho como te pagar X, eu preciso entregar essa sala. Eu tinha que desmontar a sala. E ele falou, Brenão, eu vou te ajudar. Só que eu, com esse dinheiro, não vou conseguir contratar um ajudante. Você vai me ajudar? Eu falei, beleza. Dormi no espaço para poder entregar a sala para não cobrar multa. Foi outro deserto que eu passei. Eu quebrei tudo, desapontado. Eu falei, cara, tudo que eu toco não dá certo. Porque aí entrou outra crise de identidade. Porque primeiro, vim do meu pai. E depois, quando eu vi que aquele negócio funcionava por causa dela. Cara, e foi aí que eu fiquei E acabado. eu, né? Tipo. É. E eu falei, cara, Isso eu sou um cocô, cara. Eu sou um cocô do cavalo bandido. Que é isso? E foi outra situação que foi realmente, eu acho que foi a ponta do iceberg para o explodir. Acho que foi a gota d'água, não foi, cara? Foi exatamente aí, porque aí eu fui pro digital,
E ela teve que contratar. E ela E eu tive que arranjar coprodutor. achou que o produtor. Não tinha como já eu ficar sozinha, né? E aí foi no final de 2018, veio 2019, e eu totalmente comecei. Voltei, a gente estava já quitado nossas dívidas, voltei a ficar endividado de novo. E aí não soube o que fazer, veio a pandemia, fiquei uma depressão profunda. Falei, cara, o que eu vou fazer na minha vida, gente? Quando essa filha pequena, não tinha dinheiro nem para comprar um ovo para minha filha. Eu falei, cara, onde que eu cheguei de novo? Eu fiquei naquele assim, no profundo, eu falo que foi eu acho que foi o lugar mais fundo que eu fui na minha vida. E aí eu lembro que o que fez a diferença foi, né, amor? Eu quase separou, quase fui sair de casa, mas aí comecei, cara, não admito mais isso. Eu vou dar um jeito na minha vida. E entrei no digital, comecei lá com Alex Vargas. Alex Vargas. E aí comecei, comecei com afiliado, aí comecei a estudar tráfego pago, mas nada dava certo. Mas aí uma coisa que veio uma virada de chave na minha vida foi quando comecei, a primeira coisa da minha manhã foi estudar a palavra. Eu comecei a estudar a palavra e comecei a aplicar, e eu falo que foi muito louco, porque do momento que eu me consertei com ela, né, eu estou resumindo muito aqui, mas a gente entrou numa crise total, porque eu saí do meu papel como esposo, como marido, e praticamente me tornei um filho dela, cara. Eu saí do meu papel de homem. E foi muito louco isso. E do momento que eu me coloquei no lugar novamente, como um homem, eu falei, cara, eu vou lutar, não vou desistir, eu vou reconquistar meu casamento, eu vou reconquistar... e comecei a fazer o quê? Coprodução. E comecei a lançar as amigas dela. Aí assim, aí que aconteceu? Eu fiquei no digital, né, desses lançamentos da Hotmart, entrei pra coprodução, e foi muito bom, a gente foi crescendo juntos, né, nossos coprodutores e tal, e ele começou a lançar as nossas amigas, então a gente meio que dominou o mercado da maquiagem. Então, tipo assim, se a pessoa não comprasse comigo, comprava com uma amiga minha, que não sei o quê, e a gente entrava pra ele. Então, tipo assim, entrava pra nossa casa, e a gente começou a fazer isso. Cara, deixa eu fazer uma vírgula, é muito louco, tu tá trazendo, é engraçado que o lado do desenvolvimento humano, ele nunca sai dentro de mim, nunca mais sai. Nunca vai sair. Mas ele foi falando, foi fazendo a leitura, né? Uhum. Porque que eu me tornei filho, né? Tal, e aí eu vou fazendo leitura. E eu imagino que nessa época, pra você, como homem, foi foda, né? Porque, cara, minha mulher me sustentando, eu não posso comprar uma parada pra minha filha, eu quebrei a empresa 2 vezes, eu fali a minha família. Cara, eu imagino que como homem, assim, que tem um sentido homem, né? Eu tô falando de homem, eu tô falando de ensino, né? Mas como homem provedor, assim, que a gente tem um instinto de, cara, eu preciso prover pra minha família, né? Trazer segurança pra minha família. Eu imagino que pra você essa época, e aí justifica você ter afundado uma depressão. Não, eu fiquei muito mal porque o que acontece? Imagina, eu sou um cara de 2 metros de altura, eu me sentia, tivesse 1 metro de altura, eu me sentia pequeno, me sentia inferior, me sentia mal. Eu falei, cara, tudo que eu toco dá errado. Tudo onde que eu toco, eu quebro as coisas. Eu comecei a me sentir mal pra caramba. Eu falei, cara, eu só tenho alguma coisa através da vida dos outros. E foi aí que comecei a entrar uma crise de identidade absurdo. Foi esse momento que um cara que não tem um pouco menos de preparo, né, mental, ele não consegue viver mais, não. E foi do momento que eu decidi, eu falei, eu falo, para você sair de uma crise, você tem que odiar o que você está vivendo. Você tem que falar assim, eu não admito viver mais um dia dessa maneira. E foi aí que trouxe forças, eu comecei a entender, comecei a me aproximar mais de Deus, entendi quem eu sou, a minha identidade, e foi aí que eu consertei minha vida com ela. Do momento que eu tomei uma atitude de mudar, foi muito louco, porque eu sempre fui muito criativo. Eu entendi que é importante a gente focar naquilo que você tem um dom. Eu entendi sobre a minha criatividade. E aí eu entendi que muitas das vezes eu quis ficar de frente de uma gestão de algo que não era pro papel. E aí, como eu fui para a criatividade, quando eu virei coprodutor e comecei a criar estratégias, foi aí que eu comecei a modificar isso, fazer realmente o que eu amo. Comecei a lançar as amigas dela sozinho, eu sempre muito autodidata, eu fazia praticamente tudo. Eu sozinho, mas todas as... né? Lembra? Também. Nossa filha. Eu sozinho, mas com as meninas, assim, com as amigas dela, eu lembro que eu faturava, assim, a média de R$1.000, R$2.000 sobrava para mim. E coprodução era pouco pra caramba. E eu lembro que do momento que eu tive uma atitude e resolvi mudar, eu saí de 1.000, e foi outubro de 2021. Novembro de 2021, eu passei de 1.000 para 15.000. Dezembro, para 30. Janeiro, para 50. Em 6 meses, eu fiz o meu primeiro 6 em 30. 100 mil em 30 dias.
Em 10 meses eu faturei meu primeiro 1 milhão. Só mudando a mentalidade, ousadia e sabendo quem eu sou. Eu tenho uma palestra chamada O Poder da Necessidade. Vocês estavam lá, né? Vocês viram? Ah, vocês tinham ido embora no último dia já. Não, esse horário eu acho que a gente não Foi a última palestra que eu fiz. E uma das frases que tem lá diz muito isso, que é a sua vida só vai mudar o dia que o seu chega chegar. Uhum. Né? E Eu eu acredito pergunto, por muito que nisso. você precisa dizer chega? Para Isso quem? aí, Para isso o quê? Né? E foi muito isso, cara, chega, acabou, não vou viver, não aceito mais viver essa realidade de merda, né? E foi isso que aconteceu na minha vida, inclusive, né? Dentro de um banheiro, com 50, sem comer no pão de cofre, porque não tinha dinheiro para R$30 para almoçar. Ali eu disse chega, né? E ali eu falei, cara, chega. Eu acredito num Deus tão grande. Eu sou filho do dono do ouro e da prata. Eu sou imagem e semelhança do Criador. Essa realidade não é minha realidade. Hoje é o dia de chega. Eu não vou viver mais essa vida. E aí que a minha chave vira. Então, de fato, né? A tua chave vira quando você fala, acabou. Acabou essa palhaçada. Não vou ver mais isso. Eu falo que a primeira coisa que eu entendi, que foi minha virada de chave, foi entender que eu sou filho, que eu sou amado e perdoado. Então eu entendi que eu sou filho de Deus. Primeira coisa que eu fiz. Isso é importante, porque você não se perdoava. Isso aí. Não Era a culpa, né? Eu me sentia assim. Culpa geral de Eu sabotagem. me achava realmente uma âncora na vida dela. Eu falei, cara, eu sou âncora. Praticamente a Catherine é infeliz. Ela poderia estar muito mais feliz que outra pessoa estar comigo. Eu tô afundando ela. Então eu me senti uma âncora na vida dela. Me senti um inútil, porque eu não tinha dinheiro para comprar um ovo para minha filha. Tudo que eu tocava não dava certo. E eu começava a entender. Eu falei, cara, eu dava totalmente perdido. Do momento que eu descobri quem eu era, já mudou. E aí eu comecei a buscar sabedoria. Comecei a buscar o quê? Instrução. Primeira coisa da minha manhã era acordar eu acordava 4h50 da manhã e lia a palavra. 1 hora de leitura, primeiro estudo, Deus. Primeira coisa, minha primícia da minha vida, de lá pra cá, foi Deus. E aí, eu falo que a Bíblia é um manual de vida. Então, Até para quem não é cristão. Até quem não é cristão. Fui, peguei e aplicava. E do momento que, perdão, eu falo que é essencial, muito relacionamento, até sociedade, não dão certo por falta de perdão. Do momento que eu soube e perdoei a Catherine, porque eu achava que ela... E se perdoou também. E me perdoei também, que eu achava que eu era inútil, e também achava que ela não me compreendia, talvez era cruel, ou às vezes ela era muito... mas ela estava certa, porque ela cumpriu um papel que não era dela. E do momento que eu entendi sobre isso, houve perdão, cara, voou de uma maneira tremenda. E eu me achei no digital. O digital foi assim, essa parte de estratégia mudou completamente. Eu entendi o que eu amava, eu fiquei apaixonado por isso. E aí eu usava aqui a minha criatividade para criar estratégia. E aí que eu criava, como todo mundo estava criando, naquela época, CPL, Érico Rocha, eu comecei a fazer coisas diferentes. Não vou fazer isso. Vou criar minha estratégia. E comecei a aplicar e dava muito certo. Que legal. E foi aí o momento que eu sozinho, chegou um momento que a casa falou, cara, eu tenho uma equipe de 12 pessoas, meu esposo sozinho, com uma aluna minha, tá faturando mais que eu? Porque ele fazia, gente, eu vou te falar, foi Deus mesmo, porque ele fazia, o que ele fazia nisso? Era uma peça estática que ele vendia no tráfego direto, qualquer produto low ticket, ok? Só que não era vídeo, era uma peça estática, e geralmente a gente só consegue vender com um lead qualificado um vídeo. Vendia 90... E eu olhava aquela peça estática e eu falava, cara, eu vou reprovar essa peça estática aqui. E aquilo ali era o que vendia. Custo por lead, R$11. Não, menos. Menos. Não, ó. E produto Meu de CPM 97. batia R$7 de CPM. Caralho. E eu vendia um curso de 97 por R$9. Só que em escala absurda. Então a outra, a especialista ficava em casa. Ela sentia um luxo. Ela falou, meu Deus, Breno, o que eu vou fazer da vida? Tem um dinheiro aqui, mas não faço nada. Eu falei, fica da mesma maneira. Deixa que eu toco aqui. R$97. Não, é loucura. Num produto... Muito bom. Foi. Aí a gente teve que tomar uma decisão, né? Eu tava sócia numa coprodução maravilhosa, escalando, e foi desafiador, porque eu tava com os sócios e eles tinham largado todos os especialistas pra ficar comigo. Todos. A gente fazia todas as mentorias juntos. Então, assim, eu tive que chegar pra eles e falar assim, eu vou precisar romper pra ficar sócia do meu marido, que tá iniciando, porque tava dando certo. Mas, assim, ele tinha 3 meses. E pela fé, eu falei, eu vou recomeçar. Então, assim, a minha vida sempre foi recomeço. Eu já fui meio que treinada pra ser desapegada. Falei, ok. Mas tu já reprogramou isso aí, né? Sim. De recomeçar, né? Pra não começar mais. Reprograma agora. Se você não reprogramou isso aí, reprograma. Programa tem que ser o programa de escala. Agora é escala. Mas já tá. Já é escala. Mas assim, e aí o que aconteceu? A gente teve que romper.
Não por algum problema de nada, mas por isso. E aí foi difícil. Foi muito difícil. Rompemos e aí começamos No em tráfego maio, direto, né? sócios no digital. 2022. E aí, 2022. 2022, que tem pouco tempo. E aí, ali, a gente estava sócio, né, pra quem tá ouvindo, num nicho da maquiagem. E aí, no nicho da maquiagem, o que a gente tinha? As escolas, que eram digitais, que a gente já tinha construído a escola. Ali, não sei quantos alunos tinham na época, mas assim, hoje a gente tá com 30 mil alunos. É a única universidade de maquiagem do Uns 30 Brasil, mil, com né, extensão do MEC. A gente Legal. tem 180 horas gravadas, assim, é uma coisa absurda que não tem. É de ponta a ponta, é da pessoa que é do zero até se tornar uma maquiadora profissional e tal. E vende até hoje. É. Que vende até hoje. Eu falo uma coisa assim para as pessoas, que você precisa conhecer profundamente o seu persona. É essencial. Porque do momento que eu entendi qual que é o persona, né, eu comecei a estudar o persona da Kathleen, eu vi que a galera ali não poderia comprar uma mentoria, um curso de mais de R$2.000. E eu vi que ela tinha um curso gigante de 180 horas, que valia R$2.000 na época, né? O E eu lançamento falei era assim, 2 Kathleen, olha só, a gente tá perdendo muito dinheiro aí. Vamos transformar esse curso em Módulos. Em 10 modo, cursos pocket. diferentes, low ticket, eu vou botar para vender, a gente vai vender muito. Ótimo. Tanto que eu peguei vários bônus e transformei em um curso real. Falei, regrava só o início, para a gente poder fazer escala, né, de gamificação e tal, para os outros, para um vender o outro, e comecei a criar uma esteira de produtos absurdas, e esse grandão diminuiu um pouco o valor. Falei, cara, esse grandão vai custar 997, e a gente vai transformar os vários outros, no final nós vamos lucrar mais do que Tudo você 2.000. possa imaginar, a gente fez. Cara. Reels pra maquiadores, scripts pra maquiadores, Tudo. tudo pra maquiadores. Sabe assim? Conclusão. Tudo subcurso. Conclusão Legal. que nesse ano de 2022, em 10 meses, não, o ano que a gente completou juntos, nós faturamos mais do que 3 anos dela com a Caraca. outra Com coprodução. outra. Quanto Só que com. foi na com época? Pode ir. Qual de valores? É. Ah, a gente passou. Amor. 2 milhões. Por aí. Mais de 2 Mas milhões. por quê? Porque o lançamento, gente, eu não entendia isso. Eu batia num teto. Caramba. Sabe quando você tem, ó, só entra 200 eu não conseguia alunos fazer na mais maquiagem. de 100 mil por O lançamento. lançamento é Sim. 200. É. Entrava 250. Com um ticket 200. de R$1.000? É. E aí, Não, mais. Dois. Era 2. Isso. Mas assim, o máximo, o lançamento que a gente bateu, 280 alunos, era ticket de 1.000. e sabe o que eu também realizei? Por quê? Ela se matava, ela entrava de burnout. Ela gravava 250 É porque eu conteúdos. fazia 250 E ver criativos minha esposa do lançamento. gravando menos, entrando dinheiro no tráfego pago direto na época, foi maravilhoso. Só que teve um detalhe. Isso mudou. 2023 veio algo chamado algoritmo com inteligência artificial. Sim. Então, geralmente, você está assistindo aqui, tem muita gente que faturou muito dinheiro até 2022 no tráfego pago direto. 2023 ninguém mais, foi a época que mais quebrou gestor de tráfego, que mais quebrou muitas empresas low ticket. Por quê? O Elas cara vendiam hoje que tá direto. tendo ROAS, tá bom pra caralho. Do ROAS Isso. 2, tu fala assim, cara. As pessoas mas falam, bom demais, os dois. E hoje, na verdade, eu construo produto, meus produtos de low ticket, é só produto de entrada com o objetivo de subir, escalar para o high ticket. Mas assim, ele é sempre sendo focado em Aquisição de cliente. De aquisição aquisição, de cliente, e eu não tenho problema nenhum de sair no 0 a 0. Nenhum. Porque agora a gente consegue fazer a escala direitinho e vender realmente o high ticket. Muito bom. Aí como que saiu, como que foi, né, da maquiagem pra estrategista de conteúdo digital? Então, tem pessoas hoje que só me conhecem pela maquiagem, tem pessoas que estão me conhecendo agora há 1 ano e 3 meses como uma estrategista de conteúdo no digital. Até pra criar esse meu nome, eu falei assim, cara, que negócio que eu posso fazer no digital pra atingir empresários? Eu podia falar sobre vendas, eu podia falar sobre qualquer coisa. E muitas pessoas me perguntam isso. Na transição de carreira, o que é o ponto-chave pra você transicionar, se for o caso, né? No meu caso, eu acredito que foi porque quando eu entrei na maquiagem, não foi, tipo assim, uma escolha minha. E aí isso voltou muito forte, sabe? O marketing digital, eu escolhi. Eu queria estudar isso. Então, assim, a gente, quando formou a sociedade, a primeira coisa que a gente fez, a gente só focava em desenvolvimento pessoal nosso, curso de desenvolvimento pessoal e mentoria. A gente começou a investir tudo em mentoria. Porque a gente sabia que precisava mudar a nossa mente. Tipo assim, foi o que a gente fez. Então, o primeiro ano foi absurdo. E a gente colocava meta, assim... botar pra cá. A gente colocava meta de, tipo assim... Se eu investir um carro esse ano, no ano que vem eu tenho que investir mais um outro carro... Só em mentoria e desenvolvimento pessoal. A gente ficou, assim, obcecado. Por quê? Porque a gente viu que a chave do nosso casamento, de perdão de tudo... Foi desenvolvimento pessoal. Se a nossa mente entende... A gente acessa. Se ela não entende, eu nunca vou acessar. Aí, ó.
Vendo? Que a gente tá investindo agora pra entrar nos grupos maiores também, né? Tô investindo. Tu falou do ponto de virada. Vou falar, sabe qual foi o meu ponto de virada pra Qual sair foi? do desenvolvimento humano e pra mudar o nicho? Mudar o nicho, eu queria saber Cansei mesmo. de vender pra duro. E implorar pra comprar. Todo mundo precisa de desenvolvimento humano. Todo mundo precisa. Mas é o que muda. intangível. Mas a gente não quer comprar. É intangível. Por quê? Porque a conta que a pessoa faz do outro lado é qual resultado eu posso ter em quanto tempo eu recupero o dinheiro que eu estou investindo. A inteligência emocional, o desenvolvimento humano é uma melhora de dentro para fora. Já o que a gente vende hoje é uma melhora de fora para dentro. Isso aí. Que Entendeu? dá pra tangibilizar no Que negócio. dá pra tangibilizar. Então, eu literalmente falei assim, cara, não rola. Eu tive muito sucesso lá, né? Consegui juntar dinheiro, tive resultado, mas literalmente eu falei assim, cara, não tenho teto de cobrar aqui, eu não consigo cobrar mais do que isso e eu tenho que implorar todas as vezes pra pessoa comprar, e não só pra pessoa comprar, eu tinha que implorar pra pessoa implementar o que eu tô passando. Então eu falo assim, pelo amor de Deus, cara. A pessoa me pagava R$4.000, Matuto, na minha mentoria na época, de 2 meses e meio. Que era abre e fecha naquela época. Cara, ela entrava às vezes, aparecia na primeira hora e depois sumia. E eu mandava mensagem, cara, vamos lá, e não tô bem, hoje eu não tô num bom dia. Aí eu falei, velho, cansei. Sim. Aí foi quando eu pivotei. Esse negócio do cliente ideal foi o que eu senti. Eu estava com uma vida e com uma mentalidade muito diferente desse primeiro cliente ideal. Por exemplo, o meu cliente ideal da maquiagem, ele quer ser reconhecido. Ponto. Para ali. Mas eu nunca busquei reconhecimento. Eu sempre busquei crescimento, gerar emprego. Minha cabeça sempre foi assim. Eu, na verdade, nem me importava com o nicho. Se eu tiver que mudar meu nicho, não era a questão. E aí eu tava muito diferente. Por exemplo, eu não podia chegar nos meus stories e ficar postando as viagens. E eu comecei a palestrar no mundo inteiro. Porque eu me distanciava do meu cliente ideal num nível tão grande que atrapalhava o lançamento. A mente deles não processava. E aí eu tinha que me diminuir pra caber em uma caixa. Cara, eu não sei se você também teve... provavelmente você teve essa mesma sensação. Eu posso entregar muito mais, mas eles não dão conta de receber o mais que eu tenho. Tipo assim, eu tinha que... Eu quero entregar mais de vendas na época, né? Mas eu não podia. Porque se eu entregasse mais, eu travava eles. Exatamente. Se eu entrasse numa aula, tipo assim, uma aula e pá, um conteúdo fora de vendas, na próxima semana, e aí, gente, implementou? Ninguém tinha implementado, velho. Aí eu comecei a entender que eu tinha que dar pouco, muito menos do que eu tinha, para que eles pudessem processar o que eu tinha. E aí, quando eu entregava pouco, na semana seguinte a galera voltava de resultado. E aí isso foi uma das coisas. Eu falo assim, cara, eu tô crescendo, mas eu tenho que entregar menos, porque eu preciso, não posso travar eles. Hoje é outro game. Hoje eu já tenho que estudar para ter mais, porque o meu público quer muito. E sabe o que acontece? O povo sai saindo falando mal de você. Na época, eu falei, vamos criar alguns high tickets para maquiadores. Então, e só que as pessoas que entraram ainda não tinham esse processo. Não porque são maquiadores em si, porque eles ainda não estavam preparados na mente deles. Então, praticamente, essas pessoas que entraram nessa época, quem era do nicho, ainda do iniciante da maquiagem, eles se tornaram, meio que falaram mal, porque foram tanta informação que eles tiveram, meu irmão, que eles falaram assim, cara, não foi pra mim isso aí, entendeu? Eles não conseguiam implementar aquilo que eu ensinava pra eles. E foi o que eu entendi, cara, eu tô vendendo pro cliente errado. Eu entrego um negócio riquíssimo, e uma coisa assim, que as pessoas que não eram dessa área implementavam, tinham resultado. Eu tenho um depoimento na época, assim, cara, em uma semana já recuperei o dinheiro do investimento. Mas eles não conseguiam destravar. Rápido. Eu entendi que a pior coisa do mundo é você colocar na tua empresa clientes que ainda não estão no momento certo de comprar o teu programa. É um dinheiro caro. É muito caro, é muito dor de cabeça. Ainda fala mal de você, te processa, faz um monte de coisa. Entendeu? Eu entro em call de venda semana retrasada, 2 semanas atrás, 6 semanas, sei lá, eu entrei numa call de vendas com o advogado que veio lá do Mastermind do Euro. Quando eu entrei na call de vendas, em 10 minutos eu parei a call e falei assim, cara, não faz sentido eu te vender, eu vou te dar alguns insights aqui, mas eu não vou te vender. Aí por quê? Eu falei, porque o teu problema é gestão. Literalmente, ele não, se eu abro o funil dele, ele não tem time para entregar. Eu falei, cara, se eu entrar aí com a minha estrutura comercial, eu vou quebrar o teu negócio de cliente satisfeito.
Então resolve lá primeiro. Quando você resolver isso aqui, cara, você vem pra cá que a gente ajuda. Pronto. Porque era um dinheiro caro. Ele ia entrar, não ia ter resultado, ia ter problema na operação, depois ia botar a culpa na Full Sales, e aí... Mas uma coisa que eu falo da Full Sales, que mesmo, né, você, agora eu vou fazer um pitch para eles aqui, que mesmo você sem time, você consegue entrar no Full Sales, se você tiver realmente visão. Você não tem time, mas você sabe o seguinte, a Full Sales, ele treina, ele traz essa preparação para o teu time. Então, o que aconteceu com a minha empresa, por exemplo? Eu não tinha time de vendas, mas do momento que eu entrei na Full Sales, na primeira semana, o acesso que eles deram para a pessoa que eu contratei, em 3 dias, a Full Sales conseguiu treinar um closer meu. Caramba. Em 3 calls, ele conseguiu fazer uma venda high ticket. Qual que é o quanto? valor? A venda que ele foi a 12 mil. 12 mil. Mas assim, Na verdade, é o na seguinte, call. Na call, Ele recebeu a na gente call, tem né? valores de 57 e tal, então ele conseguiu vender na call, na terceira call dele, foi 15 mil, na verdade. Acho que foi 15 mil que foi parcelado. Ah, tá, porque eu vejo É. o Kendro. E aí o que acontece? Tá certo. A pessoa nunca tinha feito isso na vida. E aí eu falo, cara, em 3 dias praticamente, a Full Sales conseguiu treinar o cara do zero. Então, assim, você que pensa, não sei se a Full Sales pra mim, cara, o melhor investimento que vocês podem fazer é contratar a Full Sales para cuidar do comercial de vocês. Eu duvido se você contratar uma pessoa júnior, eles não conseguem transformar essa pessoa júnior num sênior rapidamente. Porque o que Acho que tem é de até mais conteúdo lá, fácil né? do que se o cara Pra vocês é até mais fácil, né? O que tem de O cara vem conteúdo com lá vício. e o processo deles é coisa de louco. Tanto que quando eu fui no evento da Full Sales, e, cara, eles não fizeram pitch de venda agressivo, mas o processo foi tão bom Repete isso aí. que eu falei, Ele não Que a fez, galera acha que é louco. Mas eu falei. não é. Eu falei, ó, Não é. pitch vai ser agressivo. Aí ele, me mata, mas eu não compro. E sabe o que Falou, eu me tudo? mata! E Quando eu não terminou, compro. quando eu vi o processo, eu me Você senti morreu pra nascer de burro. novo, né? Eu falei, eu sou um burro. Eu sou um... Aí chegou domingo de manhã, eu falei assim, ó. Você não... É porque assim, eu sempre vou falar IES, assim, praticamente pra tudo. Se eu vejo que a gente vai implementar e vai sacar o dinheiro na hora, tudo eu faço essa conta. Eu vou sacar o dinheiro em quanto tempo? Sim. Ó, Então eu falei, Quanto isso eu aqui falei a gente que é quanto? saca em 1 semana. isso aí. E eu falo Mas eu falei, tá contigo, Não, porque eu não E quero nem saber. o Mose. Nem o Alex Almose consegue fazer isso. Um processo tão bem feito que você se sente um ignorante. Falei, eu sou um grande idiota, grande literalmente, de altura e por dentro e por fora, se eu não contratar esses caras. E eu fiz um planejamento de quanto que eu conseguiria pagar a Full Sales. Eu falei, vou fazer um cálculo aqui. Falei, cara, um mês e meio a gente consegue pagar. Eles implementando tal. Conseguimos fazer o dinheiro da Full Sales em 3 dias. 3 dias. 3 dias. É, calma, porque senão eles vão ficar pedindo mais coisas pra gente, vai vender mais coisas, segura. Aqui, Tem um programa chamado High Sale, né? Pra vocês que estão no momento de agora. Deixa do almoço. Precisando. Deixa do almoço. deixa no almoço, ele vai fazer o pitch no almoço. E tá certo. A venda faz Já isso. viu que tem que ir na queda. Não, mas Tem Aquela é um relação ato de amor. Mas Eu falo yes. Mas a parada eu só boa é tenho- que o depoimento ganha pontos, né? Tem que falar isso também. É verdade. Cara, bem legal, Não, mas legal. é de fato, né? Às vezes, a gente tá conversando aqui, mas às vezes a pessoa olha lá o meu vídeo no Reels, cara, aquilo ali é uma montagem para chamar atenção, É. né? Mas é um processo. É um processo extremamente replicável que um cara que nunca vendeu Se ele na seguir. call em 3 dias ele consegue, entendeu? Então é literalmente o processo. E de fato, né? Às vezes quando eu entro em umas calls de vendas, às vezes, quando eu saio da call e eu não vendo, cara, dá uma bad, né? Uhum. Porque às vezes eu tô olhando pra pessoa, eu tô falando assim, caralho, velho. Se você comprar, vai dar um É Mas muito é. fácil. A Cíntia, a gente tem uma cliente, Cíntia da FENAC, que tava lá. Até estudo de casa. Ela fez até estudo de casa agora. Quando eu tava fazendo call com ela, e aí ela tava me falando sobre as situações, eu achava tudo tão fácil e tão claro pra mim. E eu falava, isso é muito fácil, Cíntia, de fazer. Tanto é que ela falou no estudo Ela de casa, falou. né? E ela deve ter pensado naquele momento assim, o Yuri é maluco, tá me falando Uhum. que isso é fácil. Mas de fato, cara, tanto é que ela saiu numa perspectiva de faturamento de 5 milhões, foi pra 3,5. Né? Ela saiu da imersão com 700 ou 800 mil vendido. Né? Que Da isso? imersão. Entrou e fechou. Cara, Ela teve um fechou- resultado de um mês do que ela teve no ano Não, depois. um produto que ela vendia por 10 mil reais na imersão da Full Sales, depois de escutar a gente, ela fechou por 100 mil. Melhorar a oferta, né? Pra uma pessoa que tava na imersão. Gente, isso de vocês melhorarem a oferta, são 2 pontos, eu acho que eu vejo em vocês.
Vocês acreditam, até quando a pessoa não acredita, que foi isso, assim, o meu preço. Quanto que foi que a gente mudou? De 15 para para... 57. Não, calma. O 15 eu tava fazendo no individual. Peraí, foi pra 150. Isso aí. Aí eu lembro que... Já venderam algum Já tipo de coisa? Vendi essa semana, segunda-feira. Caraca. Cara, foi Vai bizarro. ter pitch hoje. Não, já tá, o pitch já tá aqui, já Não, aconteceu. Não precisa nem de pitch mais. Porque É isso aí. isso, eu até falo isso com os nossos Só clientes. manda o Pix pra ela. Manda o Pix. pronto. Aqui, ó, os clientes são assim, ó, eu tô rompendo, e isso a gente como mentor tem que crescer e tem que estudar. Eu tô Legal. rompendo. Entrei num nível aqui de compra de high ticket desse valor. Eu preciso entrar no caos. Eu preciso romper. E isso é um desafio nosso É verdade. pra levar eles pra Você cima. concorda? Porque se eu não entro no caos, né, pra romper, e pra gente sempre vai ter um caos. Não existe um momento. Eu tava vendo ontem o Luciano Heng, o velho da Van, falando isso. Pô, o cara tem 22 mil funcionários Sim. e ele falou: tenho muitos desafios, só que eu sou apaixonado em problema. Isso aí. Apaixonado em entrar em crise e falar assim, vamos resolver isso aqui. Então, assim, comprar produtos caros me deixa em crise. Não é só a questão de mentorias, não, em vários aspectos. Isso e eu pensa vou. comigo, né? E a Pô, gente. problema grandão, né? Não, e assim, Vini, tem muito cliente cara, pra vocês aqui. várias coisas que eu tinha que romper. Uma coisa boba que eu percebi, principalmente quem veio de baixo. Você chega na Apple, principalmente nos Estados Unidos, eles são muito assim. Deve ser treinamento deles. Eles venderam um iPad, pra mim, assim. Aí eles vendem um iPad, vendem MacBook, eles chegam e falam assim, Apple Pay, com uma cara assim, muito, tão natural, tão simples. E pra gente, nossa, eu tô desejando esse Mac. Ele é uma coisa tão simples. Eu falei, essa indiferença que eles estão me vendendo isso aqui. Uhum. Aí no final, quando eu compro, eu falei, será que eles vão me dar um parabéns? Não, porque eu tô muito feliz de pegar esse iPad aqui com a caneta. Eles não me dão um parabéns, eles falam, tchau, tá? Tchau. Aí eu fico assim, que isso? Será que serviço, o meu conhecimento não vale mais do que um produto? Será que realmente eu vejo esse produto aqui, que é um pedaço de tipo assim, de metal, e o meu serviço não vale mais, o meu conhecimento de erro? Porque o que nos torna especialistas são os meus erros, Sim. de tudo que eu fiz. Então, assim, aí, beleza, a gente aumentou o valor. E quando a gente aumentou o valor, eu vi, a única coisa que mudou é a urgência que a pessoa tem. Uhum. Para umas pessoas, ela tem mais urgência, e ela também tem não capacidade mais, mas ela tem uma mente entendendo aquela urgência e outras não. Agora fazer um pitch pra mim, porque a quantidade de erros que eu já fiz na vida, com certeza, quem entrar no nosso programa de aceleração não tem como mais dar erro, né? Porque é isso. É comprar tempo. É muito, mesmo. cara. No Vale do Silício é assim. Você tem que ver claro. quantas startups você já quebrou pra saber se você entra no jogo ou Vocês não. falaram uma coisa bem legal, porque eu sempre usei essa filosofia, né? Quando eu da formação em coaching, me meti numa parcela de R$680 que eu não sabia como é pagar. E naquela época eu tava saindo do -1. 26 anos com cara de criança, ensinando o povo como lidar melhor com suas emoções. Uhum. Né? E depois eu vou e compro mais um. Aí entro na Adamantio. Uhum. Sabia nem como eu pagar. Uhum. Falei, gostei. Eu fui pra aquele pitch lá, falando assim, não vou comprar nada. Aí o Vini tava lá, eu tinha me conectado com ele, a gente meio que se conhecia no Rio. E aí eu entro e ainda convenço o Vini a entrar ainda na Adamantio na época. Porque ele não ia entrar. E eu falei, cara, entra, vai fazer total sentido pra você e tal. E ele entrou. E aí depois eu fui pra Cosmos, que na época foi criado que era o Master. Do nada também. Momento de queda, porque eu fiz a pivotagem, então meu faturamento tava aqui, a formação de close ainda não tinha, porque o meu público estava acostumado com vendas e Venda direta, liderança. Né? Você trabalhava com Mary Kay. Que eu era da mentoria de Eu te conheci na internet e você era tipo closer. Era vendas pra closer, não era isso ou não? Formação Eu de te close. sigo dessa época. Formação de close. Ele fala de venda direta. Eu antigamente Não, aí eu não peguei, mas do closer eu vi. Tudo marquei. 99,9% eu marquei. Então, quando eu mudei o meu posicionamento e fui pra formação de close, não tinha conexão nenhuma. Entendi. Entendeu? Aí eu tava meio que caindo. Eu caindo, assumi a parcela de R$12.000, caindo. Quando a época foi 120 mil, caindo. Eu falei, vou comprar. Comprei a Cosmos na época. E aí, cara, eu sempre fiz muito isso, sabe? Primeiro eu crio o problema e depois eu dou um jeito de resolver o problema. Porque é o que eu falo, cara, se você entra no programa de aceleração, você vai pagar uma parcela de, sei lá, 5 mil, 6 mil reais. Cara, se você é um cliente qualificado e você não consegue fazer 6 mil reais a mais com o que eu tenho pra te entregar, desculpa, vai ser um merda. Você é uma merda.
É Na isso. boa. Mas é verdade. E o pior é que Porque, assim, tipo, a gente tá indo, é mas 6 é mil real. reais. Mas E é tão real. bom, É uma mentoria que eu faço tu Isso aí. vender de 15 mil reais, tu paga Pois duas é. parcelas. E é tão bom o negócio que eu cobro em cima. Se tu não fizer nada, eu te reembolso pro negócio. Não, mas é desse. realmente. Que é realmente o processo, cara, é lógico, é lógica, é matemática, não é sorte. É processo, cara. Se você respeitar e aplicar aquilo que foi ensinado, tu vai vender, pô. Que legal. E assim, aí as pessoas. Como que eu cresci assim na internet? Cresci em 100 dias no TikTok, 315 mil seguidores. Caralho, isso aí. 100 dias, tu não sabia não? Dessa do TikTok? Não, a gente não tava falando disso. É. Cara. Tem que tirar o ouro dessa Aí vamos lá. Eu cresci nos. Aí eu falei, ok, vou começar do zero. Vou começar do zero por quê? Porque a conta da maquiagem com 180 mil seguidores, existe o pixel, existe todo o trabalho ali, e a gente começou a trabalhar com o tráfego pago para fazer sessão estratégica para empresários da conta de maquiagem, isso em 2022, e não funciona. Então, quando eu falo para as pessoas assim, gente, eu sei pagando do meu bolso em anúncio o que funciona e o que não funciona. Uhum. Eu sou uma pessoa que falo sobre viralizar, mas eu não vejo as pessoas falando do que eu falo. Eu quero viralizar para o lead qualificado de forma gratuita com um texto que é quase um anúncio. As pessoas falam de viralizar fazendo meme, fazendo qualquer coisa. Mas eu quero viralizar com vídeo simples, que seja muito fácil de gravar e que eu baixe meu custo por lead e eu ainda crio um movimento de fãs. Então eu quero tudo isso em um vídeo e que eu não vou fazer meme, não vou usar uma música assim, nada a ver. Eu não vou perder minha identidade. Eu não quase quero. o início de uma VSL agora. Não quero. Não 6 meses. Olha só, eu vim do tráfego pago. 6 meses que eu não boto R$1 de tráfego pago. E você olha a quantidade de lead nosso lá, eu preciso de mais SDR para poder atender a galera que vem no orgânico. É porque a Não gente consegue criou um atender. movimento. Não consigo entender. Mas assim, eu não Se eu sou bot- contra o tráfego pago, não. mas Porque eu entendo sou o seguinte, casada não, com gestor de deixa eu tráfego. falar um negócio. Mas entenda o seguinte, hoje eu tô numa situação onde eu tô focando mais no comercial, porque só o orgânico já traz a quantidade de lead tão grande, se eu botar tráfego pago já era. Então eu não vou conseguir atender tudo. Ó, vê aqui Mas se eu não precisar colocar tráfego e faturar mais, eu quero isso aí. Eu zerei meu lucro. tráfego pago. 6 meses eu boto R$1 de tráfego pago. Agora a gente vai receber uma mentoria gratuita de vocês. Tá, Eu pode vou fazer algumas perguntar. Pode perguntar. A gente usa Vamos lá. pra consultoria. Até porque você merece, que você tá postando muito na internet. Tipo, Ah lá. postando muito. vai crescer. Arroba postando Matuta Matheus, me segue lá. Matuta Matheus. Segue Você tá aqui. postando direto. É isso aí. Tá melhor do que eu, Só tem que segundo trocar isso. foto. Ó, Pior que eu tô sem rios nenhum aqui. Não, Não, você só tem que postou, trocar a mas ele foto tá dele lá, postando muito. da capa do fio, sei lá, cara. Que a foto Qual? antiga dele. Foto? foto A do dele é antiga, slide? pô. Não, a foto dele é antiga. Cabelão, né? É, Não, mas já tá mudando já. tá mudando, tá mudando. Já mudou. Na verdade, já mudou já. A Já? apresentação nova já tá com... Mudou. Mudou? Fala. É, mas assim, então vamos lá. Você falou várias coisas aí, né? Que a pessoa ela vai criar com um vídeo, movimento, né? Ela vai criar uma viralização pro público certo. Ela vai criar a demanda pro comercial conseguir converter de público qualificado. Ainda no TikTok. No TikTok, Né? que é um lugar que ninguém tá fazendo. Não, já achei que você fosse começar até um script de VSL. E Não. nos próximos minutos. Nos próximos minutos você vai Sacanagem. descobrir. Não, mas é assim, vamos lá. Eu quero destrinchar isso daí. Bom. Primeira coisa. Como que você descobriu essa parada? Tipo assim, você conseguiu testar isso daí na maquiagem e deu certo pra você na maquiagem? Como é que foi que você descobriu isso? Ah, Primeira coisa. beleza. Como você chegou ao seu Ah, método? beleza. É, como é que você chegou Foi nisso? numa dor. Por que acontece? Eu tinha que gravar 250 criativos para um lançamento, com a minha coprodução na época. E eu fiz muita 250 loucura. Eu criativos. fazia 14 lives de PPL, então eu era muito boa de conteúdo, né? Legal. Ok. Só que quando a gente entrou em sociedade e foi para tráfego direto e perpétuo, ele chegava para mim e falava assim, não precisa fazer tanto criativo não, vamos dar um remendo. Pega um anúncio que deu certo, vamos supor, você tá com um anúncio que deu certo. E ele tá vendendo bem. Eu pegava esse mesmo anúncio, trocava a introdução. O mesmo anúncio, trocava o CTA final. O mesmo anúncio, trocava o meio. E a gente começou a picotar o anúncio. Eu picoto. Pra quê? Pra economizar meu tempo, porque eu não queria gravar. Eu não queria fazer isso. Tá. Então, na verdade, gente, eu tenho pavor de gravar anúncio. Anúncio eu não gostava. E aí, comecei a fazer isso. E como que a gente chegou no método? Porque eu estou muito perto do tráfego pago, porque eu olhava as campanhas junto com ele. Eu não sou do tráfego pago, mas eu via e eu sabia que o dinheiro estava ali. E eu falava, eu preciso reduzir o custo. Beleza, então, copy, obviamente, a gente sabe, né, que a copy vai trazer o público qualificado. Só que, o que eu vejo hoje de anúncio? A copy é boa, mas o jeito do anúncio não é nada instagramável.
E aí eu vi algumas pessoas que já são melhores, né, criando anúncios um pouco mais orgânicos, só que eu tentava fazer o máximo orgânico possível. Vou dar um exemplo. Eu, como maquiadora, o comum de fazer um anúncio seria eu maquiando ou pincel de maquiagem. E eu testava coisas assim, eu tomando café, fazendo o pitch de maquiagem. O que que acontecia? Eu começava a ver pessoas vindo mais parecidas com o meu perfil comportamental. Aí eu falei, peraí. Então, quer dizer que existe uma inteligência de ler fundo da imagem. E isso começou em 2023. E aí, hoje o pessoal tá até falando disso, de palavras-chave. Então, não é só a copy. Aí eu falei, ok, então é o fundo. Então, é a cor da minha roupa. Porque vários anúncios a gente faz teste AB. Então, eu cheguei ao método fazendo teste AB e comecei a falar, eu vou só postar em anúncio pago o que deu certo no orgânico. Então, hoje, para ir para um anúncio pago para escala, ele tem que performar no orgânico, validado o cliente que chegou. Tá. E praticamente uma Entendeu? escala. O que funciona no TikTok, você aplicar. Não tô nem falando de TikTok ainda. Assim, eu tô falando de Instagram primeiro. Se aplicar no Instagram dá certo. E todos os meus melhores anúncios na época, que eu tava rodando tráfego pago, há 6 meses atrás, eram os melhores vídeos Do orgânico. Só Coisa mudava simples. o início e o Você final pega só. um vídeo dele do orgânico que viralizou, pega a introdução dele. Ele vai pegar mais tração, mas talvez desqualifique o lead. Aham. O meio, você vai ter que colocar uma ancoragem ali bem qualificada, o meio do vídeo. E o até ao final você mantém. Só faz isso. Tá. O que vai acontecer? Você vai chamar mais atenção no início. Mas você vai filtrar pelo conteúdo. Mas você filtra no meio, no desenvolvimento do anúncio. Entendi. Entendeu? Pra segurar ali, pra não desqualificar total. Então, o que eu faço? Eu faço vídeos que chamam a atenção, mas sem ser apelativo. Eu tenho pavor daqueles negocinhos, jogando água, fazendo loucura. Nossa, Eu sou cara, muito mestre, então eu tenho meio pavor disso. Teve alguém que tem uma vez a pessoa virou, Yuri, a gente vai fazer um vídeo com gancho assim, que era aqueles ganchos que a galera tava, eu olhava, cara, eu achava, tinha tanta preguiça disso. Joga água, aí começa a Joga falar, água, faz loucura. Assim, Assim, funciona, gente, mas assim, eu queria que fosse o mais parecido com a minha personalidade, que é o caminho que a gente tá vivendo em 2025. Sim. E por isso que existe uma oportunidade no TikTok, porque agora chegamos na fase mais difícil da internet, onde a dica não funciona, porque as pessoas saturaram de informação, elas querem conteúdo autêntico, e como as pessoas ficaram um robô, elas não têm autenticidade. Então, eu vou perguntar, o que é conteúdo autêntico? Autêntico, pra mim, é o que mostra o máximo da sua essência, tanto em tom de voz, tanto em bordão que você fala, e gerar conteúdo mais na câmera, você de forma autêntica, tom de voz mais baixo, porque a gente só coloca a câmera aqui, a gente já faz uma impostação de voz, a gente já muda na câmera. Então eu preciso que seja autêntico, então gravar vocês, os bastidores daqui, é um conteúdo mais autêntico. É um conteúdo que mostra o seu trabalho, o seu dia a dia. Porque hoje eu só confio na pessoa pelo que eu tô vendo, prova social. Só que qual prova social hoje você pode dar? Porque faturamento dá pra ser fake, tudo dá pra ser fake. Então as pessoas usam assim, botam os colaboradores, você grava toda a empresa trabalhando. Então Algum você... tipo de prova... Você tem que ter uma prova que você mostre o máximo possível a sua vida no dia a dia. Uma janela de percepção, né? Isso aí. É o que a gente vai começar a é, fazer, né? sabe- Agora vai começar a ser gravado aquele ponto de vista que o pessoal tá fazendo muito. O vlog a gente vai Os fazer. vlogs. Vocês têm que fazer. Por quê? Já começar. Porque o seu conteúdo, por exemplo, é maravilhoso. Ele é informativo, ele ensina. Eu já aprendi muito com seus conteúdos, eu mandava tudo pra ele. Falava, olha só o que ele faz. Verdade. Olha só como é que ele vende. E não sei o que, era o dia inteiro enchendo. Aí não deu certo. Eu comecei a orar, falei assim, me dá uma oportunidade de estar lá na Full Sales. Porque eu já queria, entendeu, o programa. Eu já sabia. Já tinha o Hunter já tinha tentado prospectar no meu Instagram. Não, Tem nem que- foi o Hunter, sabe? Que fui eu que mandei mensagem. Só que eu cheguei assim, ó. Falei, então, na época, né, eu tava num nível de consciência mais baixo. Eu falava, eu só preciso de um closer. Ah, foi isso? Eu mandei mensagem. Eu falei, eu só preciso legal. de um closer. Porque eu pensava assim, se eu tiver um vendedor talentoso, eu resolvo minha empresa. Cara, isso é muito bom. É. E aí, hoje tu sabe que Hoje isso que não ia rasgar funcionar. dinheiro, Não, né? além de A rasgar maioria. dinheiro, eu, na verdade, não ia construir. Eu ia basear minha empresa em um talento. E a gente não vende, tá? Se você chegasse lá na hora do departamento de vendas e falasse o teu funil, a gente ia ver o teu funil não tá estruturado, Porque a não gente tinha depois processo, vende contratação. o RH não vende. O Reclamação. RH não vende. Porque se vender, vai dar dor de cabeça. A pessoa vai me devolver e aí eu queimo o nome da Full Sales, porque se eu contrato uma pessoa que não funciona na sua operação, porque você não tem processo, você não treina, você largou a pessoa, você volta pedindo para mim Uhum. o recontratação, a garantia, que são 60 dias. Eu contrato um novo para você. E o custo volta. é nosso, né? Daqui a pouco tu vira e fala assim, a Full Sales é ruim, não sabe contratar. Eu queimo o programa de aceleração por conta do RH
Entendi. Porque que eu vendi pra ela e ela não tinha como Você vai colocar a culpa em mim. implementar. Entendeu? Mas eu quero voltar ainda, que ela não falou. Tá, tudo. pergunta. Então vamos lá, ó. Então você falou que tem 3 partes ali dos conteúdos que você faz, que é o gancho. Eu queria só entrar no gancho. Como é que você constrói o gancho pra conseguir fazer com que as pessoas... Chama a atenção das pessoas, né? Mas peraí, tem uma coisa que vem antes do gancho, que eu acho que é legal. O que é dar certo? Tá, legal. Boa pergunta. Do dar certo. Falando de orgânico, eu gosto de trabalhar sempre com métrica. A cada 10 mil visualizações, eu preciso de 10 novos seguidores. 10 Ok? mil, 10... Nossa, Isso aí. Mas pra todo mundo, como é que é? Então, pra todo mundo que eu fiz a média do pessoal da minha mentoria. Tá. Como que eu sei? Porque você pode viralizar e não vir seguidor. Uhum. E quando chega esses seguidores, eu ainda falo pros meus clientes, eu falo assim, gente, porque a gente construiu essa métrica dentro da mentoria. Falei, gente, faz o seguinte, eu quero que você aborde cada seguidor novo e veja se ele é teu cliente certo. Legal. Ok? Como que eu garanto que ele é teu cliente certo? Na legenda, porque a copy, ela tem que ser uma copy qualificando porque o vídeo é muito rápido. Falando de Instagram, tá, gente? O vídeo é muito rápido pra qualificar. Um vídeo de 60 segundos, eu já acho grande. Tá. Ok? Então eu tenho pouco tempo. E os vídeos do Instagram têm um problema. Instagram é uma plataforma de entretenimento. Ela não tá ali pra pesquisar. E YouTube eu tenho gente mais qualificada e TikTok mais qualificado, que são plataformas de search. Então qual o desafio do Instagram? Vende muito. É a plataforma principal hoje, só que eu só tenho a legenda. Aí, na legenda, eu faço de uma forma, eu construo a legenda que eu gero valor, gero propósito, movimento e ainda faço automação no ManyChat, né? Aí eu falo, se você quer receber a aula ou a isca, não sei o quê, chama. Só que... Ó, eu vou mostrar meus números aqui. Tô na Mostra aí. métrica. Um vídeo meu aqui que recentemente deu 17,5, trouxe 26 seguidores. É isso aí. É isso aí. Você tá na métrica. O que eu faço? Esse vídeo foi aprovado. Você, hein, Yuri? É mesmo? O meu deu 7 mil views, o último que eu postei de 3 minutos. Eu tenho 29 seguidores. Muito acima da média. E o que é pessoal isso? que veio aqui, Ó, teve um você cara gerou- que até existe de empresa. hein? Resumo, esses caras aí, eles são altamente qualificados. Por Isso quê? aqui foi 60, ó. O Olha que eu... legal. E sabe Tem um o mais aqui de impressionante? 16 que deu 60. E Tem um aqui de 16 que trouxe 60 seguidores. Agora eu vou falar uma coisa que é bizarro. Eu fiz essa métrica essa semana e durante esses 20 dias de call, a cada 10 pessoas que eu faço call, qualificadas, 9 são do TikTok. 9 são do TikTok. Mas você sabe o que eu faria com esse vídeo aqui? Olha a loucura que vocês vão falar. Você não faz isso. Ah. Eu faço vídeo seguido. Eu pego esse vídeo, deu certo, eu troco só os 3 segundos de gancho e posto ele de novo. De novo? Exatamente o mesmo vídeo. Me fala Minha alguém... base toda... E já aí viu. você vai falar isso. Ô, Kathleen, mas a minha base já viu. É, Só que eu só foco no público frio. entendi. Cara, interessante. É por isso que Ninguém tá fazendo todo isso. dia É tipo assim, centenas eu e centenas de posto pessoas mesmo novas. o vídeo. E às vezes quando e é interessante. E quando você sente que o vídeo vai dar bom, mas ele não deu bom, mas tu fala assim, cara, isso aqui tá bom. Você troca o gancho. troco. Troca o Por gancho. isso, eu não desisto Legal. do vídeo. E sabe Legal. que outra Eu falo, coisa, esse vídeo é bom, Outra vou coisa- trocar o gancho. outra coisa Depois bizarra? do Juvenil me trouxe seguidor. outra coisa bizarra também, Pra ver se o pessoal gosta de Que- polêmica no Instagram. dessa maneira você consegue trazer tanto o cliente certo que eu não preciso fazer sessão estratégica. É aplicação direto. Aplicação A pessoa direta. se interessa, fala, eu quero aprender com essa pessoa. Gente, olha a loucura. A Eu não gente não faço tem essa nem... Juvenil me trouxe aplicação- A gente 17 não tem clica. página ainda. Mas é o ideal, tá? O ideal. A pessoa clica, entra direto, já quero saber e já passa para SDR dessa maneira. Mas assim, antes de falar de TikTok, falando do próprio Instagram, eu vejo assim, as pessoas, elas não sabem uma outra coisa também, que foi o que eu comecei a fazer no Instagram no passado. Eu montei uma conta do zero, abri mão dos 180 mil, e eu cheguei em 120 dias, 157 mil seguidores no Instagram. Tá. Como que foi isso? 155 mil? 157 mil seguidores em 120 dias, orgânicos. 20 dias. E eu fiz o MVP da empresa nova. 4 Assim, meses. faturamento dessa empresa. Como eu não tinha produto pra vender, eu era da maquiagem, vamos colocar assim. Caralho, 157 mil seguidores. Saiu do zero. Do zero. Eu tenho Não, duas aí, contas. Tu tinha Foi assim que você começou a me seguir, não foi SDR, acho que foi você mesmo que começou a me seguir. Você me viu nessa loucura, eu viralizava muito Foi curto. esse daí mesmo. Foi SDR me Sinto seguindo. lhe dizer, mas foi assim mesmo. Caraca! Ela se acha muito. Eu poderia Pensei que você estivesse Eu aprendendo. poderia massagear o seu ego, que eu vou fazer um pitch mais tarde pra vocês. Mas Aí não eu fui viralizava com vídeo de 7 segundos. 7 segundos. Mas aí como é que você fazia pra conseguir qualificar o público com vídeo de 7 segundos? Legenda. Por Olha quê? só. Aí a pessoa fala, ninguém lê legenda. Então, o público que não consegue dar conta de ler legenda não é meu público. Ah.
Já começar por aí. Entendi. Então, eu faço uma estrutura pra qualificar. Só pra vocês terem uma noção. Quanto que tu acha que a legenda ela é fundamental em um vídeo? Porque eu tenho a percepção que foda-se legenda. Não, Mas os primeiros vídeos que você viralizou, tinha uma legenda muito... Cara, pra na mim, verdade, vou te falar e você vai Cara, assustar. os- 80%. Caralho. Os primeiros vídeos que eu Não. viralizei, Esquece. eu botava assim: primeiro eu fiz isso, segundo eu fiz isso. Era uma Isso. legendona. Formato a minha Insta. narrativa. Tu Aham. lembra? Eu narrava a minha narrativa. Aham. O que eu fazia? Os Parou de primeiros... fazer isso, ó. Parei de fazer E isso. sabe o que eu fiz? Porque pra fazer isso, eu que tenho que fazer. Mas Agora eu com tenho, GPT sabe o quê? faz. 50 robôs que fazem isso. Por isso 90. que todo mundo viraliza. 90, robôs. na verdade, aí, falando sobre a IA, é bizarro, porque o que eu faço? Em 2023, eu comecei a estudar sobre engenharia de prompt. Eu fiquei apaixonado por IA. Eu fiquei, 2023. no início de 2023. Eu fiquei viciado, comecei a estudar IA, tanto que hoje em dia eu crio robô pra tudo. Eu vou até fazer um robô de vocês aí, nem É vou falar. tudo, ele olha pra pessoa, vamos criar um Isso. robô da Aí, pessoa. é. Aí eu falo, Breno, para de ser louco. As pessoas vão ter medo de você. Conclusão, Não, a própria IA... pode criar. Faz um Matuta, um robô do Vou Matuta. fazer o robô do Matu. E aí, Eu tenho o meu. Faz o meu quando você também. pergunta pro chat GPT alguma coisa, tu não fala é genérico. É genérico porque ele é obrigado a ser genérico. Agora, quando você faz um robô específico para um tipo de Reels, um tipo de conteúdo de roteiro, digamos, viral de 7 segundos, ele só vai fazer aquilo. Então, eu tenho praticamente uns 20 robôs só de roteiro para Instagram. Porque pra eu Uns dar 10 conta- só para TikTok. É. Uns 5 só para YouTube. Eu crio robô Qual estratégico. foi o último pra coisa. vídeo teu que viralizou 2 robôs teu? Então, todos os meus são de robô, na verdade. Todos. O que eu tenho mais dos meus clientes, porque eu vou confessar uma coisa pra vocês. Como a gente tá vendendo muito no TikTok, há 21 dias, desde que a gente entrou na Full Sales. Hoje, todos os nossos clientes estão vindo no TikTok. Aí, eu Só veio confesso uma. que eu parei de postar, Eu assim, tô com então. uma calça de- Mas é importante você ter as duas redes sociais. O que que acontece? Vou falar assim do que E não pode replicar? Pode- Ou não? não É pode. diferente. É diferente. Não pode. Eu sei que todo mundo faz isso. Eu sei que as pessoas ainda nem entenderam o que é TikTok. Mas TikTok é um lugar de gerar comunidade. É o stories que a gente perdeu do passado. Então, lá no TikTok... Eu entrei no teu TikTok, eu vi realmente o conteúdo que ela tá aqui falando assim Isso com a aí. câmera. Ali Vou dar uma olhada. ele é o Vou meu fazer conteúdo também. mais qualificado. Aquele conteúdo ali, uma pessoa tá me assistindo 2 minutos. Eu vou te dar um robô júnior meu que a galera que faz muito O conteúdo que do que TikTok. acontece? Vou mandar pra Né, vocês. voltando lá a falar do gancho. Manda, gente. A legenda é 80%. Por quê? Porque como o Instagram é um lugar de entretenimento, ninguém tá ali pra aprender. As pessoas até aprendem, mas por exemplo, se eu pego uma Matuta e coloca no TikTok ou no YouTube, você vai ter uma visualização muito maior, porque lá elas estão propensas a esperar mais, a Deixa ouvir eu- mais, entendeu? No TikTok é a mesma No coisa? TikTok, elas estão propensas a ouvir mais? Exatamente. Cara, Eu acho que essa é uma outra Olha visão. aqui. É. Porque Ninguém vai geralmente... falar isso pra vocês, Não, mas eu tô vamos te falando. falar que TikTok é fast food, mas Mas Não é, Instagram. É não é. absurdo. É um lugar de search. Tanto que é tão doido que você começa a colocar a tua palavra-chave. Se você colocar assim, vendas na pesquisa do TikTok, ele vai sugerir a terminação da... Igual o YouTube. Vendas para não sei o quê, com termos mais pesquisáveis. Inclusive, lá é um lugar de você pesquisar já tema. levantaram. Tem uma ferramenta Por quê? lá de pesquisar. Porque ele é um lugar de search. Lá as pessoas estudam. Lá, hoje, eu já uso igual geração Z. Se eu quero o remédio que eu vou dar pro meu cachorro. A minha é noiva, TikTok. cara, ela pesquisa tudo no TikTok. Eu pesquiso tudo. Então, se eu sei que o comportamento Você no do consumo TikTok é é no lá, GPT. Não. eu tô lá. A minha vontade é abandonar o Instagram. Se eu pudesse, Aqui. eu abandonava. Eu gosto de ouvir geração Z, né? Palestrando. E eu falo o que eles estão falando. Porque eles vão dar tendência. E eu sou uma pessoa assim, nerd. E eu comecei a estudar. Gary Vee falando. Esse pessoal falando. Eu falei, eu vou entrar lá. Eu não esperava vender nada de todo o coração. Eu na verdade, queria estar lá pra gerar valor e comecei a entregar muito. Por isso que eu cresci tão rápido. Eu gerei valor de alta qualidade. Eu não me diminuo pra caber na inteligência Show. das pessoas, sabe? No auge do meu achismo, Aham. vozes da minha mente me diziam que o público da Full Sales não tá no TikTok. Mas eles estão. Estão lá. E em peso. Escondidinho, assim, ó. Em peso. Quietinho. Agora bota aqui nos comentários do YouTube pra falar que você tá lá. Assim, eles estão quietinho. Eles estão Deixa quietinhos. eu perguntar, esse negócio da legenda funciona no TikTok também ou não? Não, Não. porque o algoritmo lá é mais inteligente. É, não funciona. Aí eu não preciso. Só as minhas palavras. Por exemplo, aquele teu último vídeo que você postou, com várias palavras muito específicas, termos específicos de marketing, no TikTok é perfeito. Porque ele vai entrar na busca. Então, quando a pessoa falar qualquer palavra que vocês usam várias palavras específicas, você vai ser o primeiro vídeo sugerido. Entendi. Porque vai falar perto do celular a palavra. Então você fala ROAS perto do TikTok, como tem baixa concorrência, você é o primeiro vídeo sugerido. Sobe Eu vou- aquele vídeo lá. Eu vou subir todos agora. Não, você tá doido.
Você tá Qual doido? Quem não tá lá? É o O do último Linkedin vídeo lá? que você Deu postou. uma palestra. E não fica tranquilo no final O da que noite. palestrou? Vou fazer um pitch pra você também. Não, pode deixar que o pitch vai Palestrou. chegar. O pitch Eu vai aprendi a vender com a Fuseia. Sabe É, quando vai chegar? Agora já era. Não, Tô aqui. zoando, pô, palestrar que tu fez um vídeo longo. Ah, será Aí que eu é? falei que você palestrou. E qual foi o bom? A gente viu no Deixa eu achar TikTok, aqui. não sei se vocês viram, não quero falar o nome da pessoa aqui, mas falou que o TikTok só tinha criança e lá não era um lugar qualificado para venda. Não Saiu vi. esse assunto na internet há 2 meses. Isso pra mim e pra todo mundo que tá lá vendendo foi ótimo, porque lá não tem concorrência. Realmente lá, Agora vai ter, né? agora vai ter. Mas assim, lá não tem, é o Oceano Azul. Sabe aquele Oceano Azul que a gente esperava? Existe lá. E aí chegou o TikTok Shop no Brasil agora. Sim. Vai acontecer aquilo que a gente previa do affiliate marketing, que eu já fiz a minha loja no TikTok Shop. O influenciador, ele se torna um mercado livre. Então eu tenho a minha Legal. loja, Isso tudo aí. que tá na minha casa, A das gente vai até crianças, palestrando tudo. na Filial do Brasil, o TikTok Shop vai estar lá. Quê? Vai? Vai. A gente vai Ah, eu vi que palestrar você lá. vai palestrar lá. Eu Yuri vou também. E, gente, você não tá entendendo. Eu estou usando isso agora. E coloco já o lead, né? A formulário de aplicação de lead tem o nosso que a gente faz, mas existe o do TikTok. Caramba, que legal. Então, hoje, a única plataforma pronta para o futuro é o TikTok. O Instagram vai ter que se adaptar, mas ela não tem. Eu não consigo botar hoje um vídeo com um formulário de aplicação dentro do meu vídeo. O TikTok eu já faço. Então, eu baixo o formulário e mando pro SDR. Entendi. Olha a loucura. Ele é uma plataforma. Aí vou falar mais um dado. Ah, Doido. Quantos bilhões de usuários tem no Instagram? 2,4 bilhões. Quantos usuários tem no TikTok? Vai bater agora no segundo semestre 1,9 bilhão. Crescimento do Instagram do ano Tempo. passado pra cá, calma. 13% cresceu o TikTok. Instagram, 1% de crescimento. Ele tá numa Já tá em fase de estagnação. Tipo estagnação. Facebook, né? Não, o TikTok, se você reparar, é bem mais atrativo. Porque o Instagram virou um negócio só de comercial, é só venda o tempo todo. É pitch de venda o tempo todo. Pode ser que mude, mas assim, eu não espero ver. Eu já entro, já. Você acha que Entendeu? o TikTok é o novo YouTube? É o novo YouTube. aí. Só que é o YouTube resumido. Exatamente. E ele é o. Eu não vou ver um vídeo mais de 11 minutos. Eu vejo um de 1 minuto e meio que me explica. Eu não vejo mais filme. Eu só vejo resumo de filme. Não, mas você é Cara. doido. Eu vejo filme. Eu Não, gosto você é muito de ver doido. filme. Eu gosto. Agora, Aí tipo você assim, tá muito emocionado. Não, você Não, tá o que acontece? emocionado. Eu gosto de ver filme tem filme sério. lá que eu sei que é furada. Ah, Eu falei, esse é furada. Eu vou ver o resumo e eu não perco 2 no horas. TikTok você procura? Direto. Eu vejo vários filmes no TikTok. Ah, e sabe o que é legal do TikTok? Jesus, Pra mim, assim, gente, é porque existe é como se fosse um mastermind lá. Por quê? Porque a pessoa posta um vídeo fazendo review de uma série. Vai vir nos comentários, as pessoas começam a comentar. Não, esse filme não é bom, não. Esse aqui é melhor. É um comportamento de consumo que não tem no Instagram. No Instagram, se alguém posta uma loucura, é hate, mas ninguém agrega no comentário. TikTok, não. É uma Tem os comentários, comunidade. Então, eu postei um vídeo falando sobre como crescer no TikTok. Eu, na verdade, não sabia crescer. Então, eu fiz um vídeo falando, gente, eu cresço em qualquer rede social, menos aqui. Eu não consigo crescer, foi o meu primeiro vídeo. E eu falei, vocês podem me ajudar, por favor, explicando o que funciona aqui, com o jeito que vocês querem que eu fale? Porque eu devo estar muito marqueteira e a minha comunicação não tá agradando. Fiz esse vídeo, eu falei, eu vou postar vídeo até viralizar. Postei 25 vídeos, testando o formato. Aí, depois de 24 horas performa, aí os vídeos cresceram um pouco mais e repeti os melhores. Em 3 dias eu postei 75 vídeos. 3. Quando eu fiz isso... Em 3 dias você postou 75 vídeos? No TikTok. Exato. Caraca. Resumo, eu virei uma trend. A garota que postou 75 vídeos em 3 dias. E aí Quando a eu galera virei uma começou a falar trend, sobre isso. eu virei uma palavra de search. E a galera Nossa. começou a falar disso. Hoje eu tenho mais de 560 pessoas falando de mim no TikTok. Em 100 dias. E ele entrega muito. Eu pra tua criei um região. movimento. Né? Que eu agora tô fazendo com meus clientes. Então, assim... por exemplo, eu tenho uma cliente que ela é dona de um motel famoso lá em Teresina. Então, eu falei, lindona, vamos pegar todos os comentários. Ela vai viralizar agora em breve. Ela chegou comigo do Instagram em 113 mil seguidores. E agora a gente vai fazer isso no TikTok. Lá é muito fácil viralizar, porque é como se fosse uma fofoca gigantesca. Ah, tu não conhece ela? Aí o pessoal marca embaixo. E lá é uma ferramenta de search, que você só coloca o nome Matuta. Se tiver algum vídeo, aparece uma lupinha do lado do teu nome. É só A pessoa clicar. aperta. E Mas agora, doido. e na nossa cidade é tão inteligente que ele entrega tanto também pro lugar onde você está, que a Catarina da Rua agora, ela é reconhecida na cidade. Ela fala assim, e a menina do TikTok? Tô te falando, eu fiquei É constrangida. bizarro. Não, full sales. Ah, é? Eu tava lá no almoço, né, na imersão.
Aí eu tava tentando, o Breno tava tentando Tá me achar. Procurando aquela grande pra caramba, aquele restaurante lá do... Naquele restaurante lá do hotel, e o Breno me achava, uma pessoa cutucou ele e falou assim, sua mulher tá ali. Você é esposa da... Sua mulher do TikTok, né? Ela tá aí. Aí o Breno, o Kathleen, uma pessoa te reconheceu no TikTok. Porque eu falei, sério? E tava lá na imersão, que é a Josi. Josi Concol, cliente de vocês. Ela me conhece do TikTok. Que legal. E aí a gente foi se aproximou. Pode me esperar, agora é Matuta TikToker. Isso aí. Eles não esperam conhecimento raso. Eles esperam isso. Mas olha que interessante. É legal porque eu tinha uma percepção completamente diferente por não ter conhecimento. Deixa eu te fazer uma outra. Eu vou aproveitar aí. Vamos lá, ó. Hoje você acredita que se eu pegar os vídeos que eu já postei no Instagram, então, e eu postar no TikTok, eles vão performar? Então, os seus vão. Por quê? Vou te falar por quê. Porque você é muito natural. Você não tá nem aí. Você abre a câmera e grava do jeito que você tá falando comigo. Ponto final. Você viraliza. Legal. Se chegar num jeito mais marketing, não tem jeito, uma pessoa que foi treinada pra gravar vídeo pro Instagram, ela já tem um jeito diferente de falar, não funciona. Pra você ter uma noção, eles não gostam nem que você grite no TikTok. Se você começar a falar num tom de voz mais alto, que é o que a gente fala aqui, por exemplo, no podcast, eles botam assim, tá gritando por quê? Tá falando do CAPS por quê? Eles esperam uma conversa de um cafezinho. Trocando ideia. É o jeito que eu falo, né? É o jeito que você fala. Você é pro TikTok. Matuta é assim mesmo. Não, eu fiz um vídeo de 9 minutos, tá até fixado lá no meu perfil, que é... Cara, e eu vou olhar a retenção do vídeo, é absurda, tipo... Que dá põe isso no TikTok, você esquece. Ele tem uma parada que ninguém tem. Ele consegue fazer qualquer pessoa virar amigo dele. E brother. Qualquer pessoa gosta. Eu vou contar uma história. Aconteceu uma situação num treinamento que, cara, ali eu falei, cara, o Matuta consegue cantar com qualquer pessoa. A gente tava aqui, aí tinha um cara aqui no meio. A gente tava lá pra fazer venda. Fazer venda. Grande. Isso. O cara aqui, o Matuta aqui, o Vinícius aqui. O cara negociando com o Vinícius. E eu aqui vendo. Pra fechar, um programa de 300 mil reais. 300 mil reais. Que era de um cliente que dá gestão de eventos. Aí o cara virava pro Matuta. O cara virou pro Matuta e falou assim, cara... O que tu acha? O que tu acha? Eu compro. Você acha que eu compro? Cara, mano, eu acho que tu deveria comprar. Aí, Matuta, cara, eu acho que você deveria comprar. Aí ele virava pro Vini e continuava. Aí daqui a pouco ele, cara... O que tu acha? Gostei de você, cara. O que tu acha? Eu compro. Aquilo, tipo assim, o tubarão... pro jacaré. Pro jacaré. Alguém vai me comer? Tipo assim. Aí eu olhando aquela, eu falei, cara, não tô acreditando. Qualquer pessoa gosta do Matuta e vira brother do Matuta. Mas a gente entrou no Hot Seat com ele. É diferente o Hot Seat, tá? Ele chega, ele abre. Eu nem faço isso nos meus. Ele abre sem botar a gravação. E aí, gente, como é que vocês estão? E esse quadro na sua casa? Aí você falou do bigode, não sei o quê. Tá bonito, hein? Esse bigode do filho de advogado lá é maravilhoso. É o Rodrigo? Não sei se segurando pra não falar nada. É uma experiência, cara. Porque aí depois ele grava, né? Da aula e tal. No final, você chegou ainda e falou, gente, vocês precisam de mais alguma coisa? Aí falou com o Breno, pô, vou te chamar até do Rio, deixa que eu vou te chamar aí. Aí eu falei, vou colocar na confraria. Na confraria, não tá? Bota, verdade, bota na confraria. Cara, interessante. É meu jeitão, né? Mas é legal, cara, legal. Não, maravilhoso. Você sabe que as pessoas perderam isso que você tá falando? Então, assim, quando eu chego na mentoria, eu tenho que resgatar a essência da pessoa. Então, quando eu faço mapa de persona, eu busco tom de voz, você é irônica, você é sarcástica, como que você é? Porque eu tenho que buscar pra fazer mapa de persona, pra falar, você é assim, tá? Porque a pessoa já esqueceu, porque ela tá com tanto marketing na veia, ela tá tão de vendas que ela esquece. Cara, e hoje é isso que as pessoas querem. No robô, ele faz igualzinho. Tá. Você não pode acelerar seu tom de voz, você não tem que se moldar. No Instagram, meio que a gente se molda pro algoritmo. E esse que é o problema, né? E a galera tá querendo uma autenticidade, né? Tá. É. Cara, e o que tu acha? Tu vendo assim, pessoalmente, no Instagram? Não, você é a mesma pessoa, só que lá no Instagram não tem jeito. O teu já tá com... Você já sabe o que viraliza. Você já tá uma métrica, né? Eu percebi que você faz, às vezes. Tipo, você vai fazer um vídeo roteirizado, sabe? Não, se eu faço um vídeo... É muito nítido você olhar um vídeo roteirizado e um vídeo flow. E os anúncios que mais deu bom... Tem um anúncio que eu gravo aqui falando de ajuste de parafuso. Foi literalmente... Aperta a câmera. Deixa eu falar. Literalmente, os que é roteirizado são os que menos performam, porque aí eu tenho que... Mas quando eu tô no flow, aí eu vou falando natural.
É isso aí. São os que mais, Tem são que os ser que natural. mais Até atraem anúncio. seguidor. Anúncio funciona muito É. bem. O do Juvenil, por exemplo, foi sem script. Foi literalmente, liga a câmera Foi que eu um vou cara gravar. que É. deu hate. Foi ainda. aquela treta Eu sei, que deu. então esse foi muito bom. Esse vídeo foi muito bom. Mas tem que ser assim. Mas uma coisa que pega em você, até o formato do teu rosto. Você já tem uma cara mais assim, teu formato é um formato mais reto. Isso distancia. Distancia. Então, às vezes, você tem que trazer mais uma Não delicadeza sabia na que isso forma. era que- desenvolvimento pessoal. Era. Eu Ou a não pessoa gosta sabia. de mim ou ela me Isso aí. odeia. E geralmente ela começa não gostando de mim e depois que ela me conhece, ela fala assim, Gosta. gostei de você. O Matuta, por exemplo, Não. tem uns amigos dele que falam pra ele, pô, e aquele teu sócio lá? E o Matuta fala, cara, É. ele é gente boa, tal, etc. Aí quando a Ela pessoa me direto conhece, usou o percepção. Yuri. Quando a pessoa me conhece, aí ela muda a percepção, É. porque eu realmente tenho ou a pessoa me ama ou ela me odeia. Mas você sabe que o TikTok, a Maíra Card e o Thiago Negro estão fazendo essa estratégia, sabe? Ela mudou todo o posicionamento. Ela Legal. foi morar no TikTok. Agora ela Sim. deu uma vinda no Instagram, mas ela tá literalmente essa fazendo questão- uma novela no TikTok. né? É, e aí o que acontece? Eu modelo, né, algumas pessoas, e ela eu vi fazendo essa estratégia e ancorando o lançamento, por quê? Mostrando a personalidade, porque o Instagram não permite a gente mostrar tanto. Caramba, por que você acha que isso acontece? Porque o algoritmo não vai entregar. Porque a pessoa só espera entretenimento, ela não quer estudar. Então a gente vai ter que fazer um gancho mais agressivo, a gente vai ter que chamar mais atenção. Eu não posso simplesmente postar e ir embora. No TikTok, eu não edito. É direto da câmera e posto e vou embora, e não olho. Nem legenda? Nem legenda, porque o algoritmo ele já traqueia. Eu só boto hashtag. Ah, Só para o algoritmo não ficar tão Escreve perdido. alguma coisa na capa ou não? Ah, não, faço o gancho da capa, né, pra pegar um pouco mais de retenção, 3 segundos. Mas mesmo que eu não faça, ele escuta e ele entrega. Agora, qual é a dificuldade lá? Gerar comunidade. Pra você gerar movimento, gerar comunidade, você precisa de um propósito ali. Então, eu fui verdadeira. Eu falei, gente, eu quero crescer aqui, quero falar da palavra de Deus. O Instagram não deixa, porque eu segmentei a minha conta para marketing digital e conteúdo. Se eu coloco coisas fora, o algoritmo não vai conseguir entender. E aí, lá a gente tá saindo desse nicho. Lá, o nicho é a pessoa. Uhum. Lá é um algoritmo E é o que futuro. consegue, né? Olha, eu vou te falar uma coisa. A pessoa que entender esse movimento e ficar boa no TikTok, eu acredito que o Instagram vai ter que mudar todo o algoritmo Total. pra copiar o TikTok. Vai. E eu acredito que daqui a pouco, mais pra frente, o Instagram vai virar literalmente. No TikTok. O algoritmo vai virar pro algoritmo do TikTok, porque ele vai É. entender que ele tá perdendo gente pro TikTok. Ele já entendeu Ou vai isso, que eles não comprar, são né? idiotas. Mas ele não pode, por causa de cartel. Não, comprar não vai. Mas eles vão mudar o algoritmo deles. Porque eles vão entender que, tipo assim, ou a gente vai mudar esse algoritmo e adaptar e Eles fazer estão fazendo, agora pegada aumentou. TikTok, ou a gente É. tá ferrado. Ele aumentou o tempo, né? Pra 3 minutos. Ele, por exemplo, conseguiu postar um vídeo de 9 minutos. Só Mas que ele aqui- avisa, sabia? Quando eu É. postei, ele fala assim: vídeos com mais de 3 minutos não vão ser mostrados pra fora da tua base. Porque É. aqui não entra como Reels. Ele É. sai ele sai Só do que formato de lá vídeo. no TikTok ele quer que você poste vídeo longo. É um outro formato de consumo. Ele quer que seja longo pra pessoa ficar com muito tempo. Por isso que lá é um lugar que as pessoas pensam assim, é só fofoca. É porque ele foi criado pra coisas em episódios. Em parte 1, parte 2, em formato novela. Por isso que agora essa onda de episódios chegou no Instagram. Tudo vem primeiro lá. Legal. E aí, eu sei que a pessoa quer parte 1, parte 2, é um lugar de histórias, e é um lugar que você só é especialista pela tua experiência prática. Então, lá não tem conversa. Por isso que é muito bom pra quem é especialista, pra quem é mestre, assim como o YouTube. Ou você sabe ou você não sabe. A pessoa sente quando você não tá sendo verdadeiro ali. Legal. E ali é muito melhor pra isso. Cara, eu acho que eu. Satisfeito, cara. É muita coisa já, né? Cara. Só colocar em prática. É muita coisa. Satisfeito. Legal. Muito Vocês legal. querem falar mais alguma coisa? Quero saber onde a galera acha vocês e como vocês podem É o ajudar eles. arroba de vocês. Até o rapaz aqui, ó. Faz, falou- o faz meu- o pitch aí. agora não. O meu eu vou fazer assim, o meu bordão lá. Que mundo que você vive que você ainda não me segue? É Kathleen com C. C-A-T-L-E-N. Kathleen com C. E Breno? Breno Vilas, com 2 L's boas. E vocês podem me cobrar. Se a partir de segunda-feira. E- Não, mas ele abriu um TikTok do zero. Eu não tô divulgando ele. Não, Mas na verdade, eu não assim, gostei nada. Não Ele tem irei que te ajudar. porque ele tem que crescer no Cresça orgânico. sozinho. Cresça sozinho no orgânico. Isso aí. Eu tô até pensando em mudar meus nichos por causa. Enfim. Mas tem que te seguir. Posta qualquer coisa. Posta. Tem uns que vídeos lá postar. maneirinho. Nem Vai dar umas convencional. risadas. E foi um Muito prazer, bom. gente. Assim, de todo o coração. É uma honra estar aqui com vocês. Eu via você, acompanhava pela internet já há um tempo, desde a época de Closer. E é aquilo, né? A gente vai caminhando, vai estudando, vai crescendo. E chega um momento que a gente pode estar perto da pessoa. Então é uma grande honra. Vocês têm abençoado muito a nossa vida.
Então a gente bateu meta de faturamento porque a gente tá junto com vocês da Full Sales. Não adianta chegar um montão de gente como chegou na nossa base, mas se a precificação não tá ajustada, que foi o que vocês fizeram. Triplicando o teu preço, né? Triplicando. O Falou, preço, assim, pra todo mundo saber, realmente mudou, sabe? Breno nunca tinha feito uma venda, fazendo call de venda. Nunca tive. Na vida. De call, não. Agora eu sou... Ontem mesmo, fiz 3 calls, 2 vendas. Que isso. Então, assim, Ticket foi de fundamental. 57 mil. Caraca. Aí, ó. E você perdendo. Não, muito obrigada. E aí, realmente. Não, mas eu tenho que te fazer uma pergunta que eu não fiz. É. Você, no domingo ou no sábado, falou não vou comprar nem que me matem. É. E aí, provavelmente, a Gade já tava ali, pô, tô afim, hein? É. E só que deixa ele. Isso aí. Né? O que fez você chegar pra ela e falar assim, vamos entrar? Cara, não, eu falei, eu falo de novo. Eu botei a mão na minha cabeça assim, olhou pra minha cara, eu tava naquela mesa aí, bem no cantinho. Botei a mão na minha cabeça assim, ela, o que foi, Breno? Cara, eu sou um grande já sou, né? Mas eu sou O um grande momento foi burro. na hora do swipe file. Foi. Quando eu vi o processo de vocês, cara, se eu implementar aquilo na minha empresa, já era o que eu precisava. Eu me senti. Falei, cara, se eu não entrar, cara, eu sou o pior cara do mundo. Eu sou burro mesmo, pode, entendeu? Me internar. Então, assim, eu me senti idiota. Essa é a realidade. Porque o processo, ele é tão nítido que só não vou conseguir ter resultado se eu não aplicar. E é resultado rápido. Eu falei, cara, se eu aplicar isso aqui, tanto que eu botei uma meta um pouco grande, falei, 1 mês e meio eu já quito, já pago, eu já faço o dinheiro que eu do investimento. E foi tão bizarro que eu falei pra vocês, foram em 3 dias. Não, só pra vocês saberem. Todo mundo deve chegar assim falando, eles entregam tanto da imersão, que vocês entregam muito, que eu vou fazer O sozinho. grupo de vocês... Pode ser que a pessoa fale, mas a pergunta é, pra quê? Pra que a gente vai fazer sozinho? Tipo, se a pessoa olha, porque tem gente que é assim, tá, gente? Vai na imersão e fala, vou catar o jeito da pessoa. Tem gente que faz call de venda comigo assim, vou catar o que ela faz no TikTok. Eu entrego. Porque eu falo, cara, você pode fazer sozinho, mas a questão é, pra que você vai fazer sozinho? Tem alguém que... Não vende conhecimento. A gente percebeu que a gente não vende conhecimento. Então, por a gente não vender conhecimento, a gente entrega processo, organização, acompanhamento. Sim. A gente pode falar tudo. Às vezes eu encontro o pessoal em evento, o pessoal me faz pergunta, eu falo tudo, cara. Não tem problema, sabe, disso. E aí isso é um grande diferencial. Por quê? Porque a maior parte dos experts, tipo, as pessoas que vendem alguma coisa, elas vendem conhecimento. E aí quando a pessoa vende conhecimento, ela precisa esconder. Isso aí. Porque, né? Ó, e eu não tenho tempo. Primeiro, eu tenho que ter DH. E segundo, eu não tenho tempo de fazer um monte de coisa. Cara, é muito prático, porque qualquer coisa que eu pergunto no grupo, eles já me mandam a coisa certa, a planilha certa, a aula certa. Eu não tenho que ficar olhando 1000... Não, e eu até me irrito com esse jeito dele no grupo. Aí ele fala, não, mas tem um grupo. Eu falo, Breno, mas está no script. Porque assim, eu traduzi tudo pra nossa linguagem. Legal. Eu falo, mas tá na pasta de closer, tá na pasta de SDR. E ele chega lá pra vocês, aonde eu acho tal coisa? Eu falo, Breno, tá na pasta, vai estudar, cara. Porém... Mas é doida com ele. Mas é Full realidade. talk. Chique sales. Isso né? aí. Mas é verdade. Ele tá achando que é uma IA, as pessoas ali, sério, me Mas vai ser, viu? Vai ser, a gente tá... A gente vai botar. E é muito rápido. Pelo menos, sério. quero webinar. E bum, toma tudo webinar. No grupo A gente mesmo. tá botando Tá colocando. agora. No grupo, porque a gente tá. as pessoas perguntam, é porque é o meu lado estudiosa. Eu falo, cara, mas tá lá no curso. Eu fico Não, A gente tá fazendo uma biblioteca com todos os links. Aí na IA você vai perguntar, ela vai te mandar o link. Praticamente eu falo que a Full Sales, ela me aproximou mais do meu propósito, é isso. Então, realmente, legal, cara. através da Full Sales, eu consegui acelerar o meu propósito. É verdade. E em menos tempo agora eu tô conseguindo ajudar pessoas e mudando a vida de pessoas Amém. Pô, legal. através da vida de vocês. Legal. Então, Importante saber disso, porque eu costumo dizer que, cara, o que me deixa feliz é o resultado dos meus clientes. Eu gosto muito dos meus resultados, mas, cara, quando eu vejo um resultado de um cliente, cara, eu piro. Tanto é que eu falo, cara, que resultado de cliente me marca, que eu quero ir lá ver, quero dar parabéns, porque, cara, eu honro muito o dinheiro que vocês investiram na gente e vão investir. Porque, cara, eu sei que às vezes não é um valor barato, né? Não é um preço barato, é um valor alto. Eu entrego muita coisa, né? Mas o preço não é baixo, né? É um Celta, é um carro popular. Mas quando eu vejo o cliente entregando, tendo resultado, implementando, cara, é isso que eu falo assim, putz. E o tempo todo a gente tá ali atrás, cara, como é que eu faço pro cliente botar, né? A gente tem várias e várias reuniões que a gente fala como é que a gente melhora o produto, como é que a gente faz o cliente ter resultado mais rápido, como é que a gente faz para ele implementar melhor. Ontem o Matuta, eu não tava não, mas o Matuta, o Vinícius e o Caetano se reuniram na casa do Vini. A gente ficou das 7 até umas 8h30 só. Pra melhorar o programa de aceleração.
Ainda né? mais, né? Ainda mais. E vai ser coisa boa. Então, por isso que o tempo todo a gente tá indo, porque o meu objetivo pessoal é quebrar quem não entrega. Isso Porque aí. eu acho covardia você vender uma coisa pra pessoa que você não entrega. E ainda Isso me dá aí. trabalho Muita gente. na call de venda, porque toda call que eu faço eu pego um traumatizado. Então dá trabalho pra quebrar quem não Isso entrega. aí. Minha meta, eu quero quebrar quem não entrega pra sair do mercado. E o segundo, cara, é poder contribuir na vida dos meus clientes, né? Poder ter uma vida transformada, né? E terceiro, cara, poder crescer minha empresa, tem a mesma missão que você, que é gerar emprego, é mudar a vida das pessoas. E quarto, é ganhar dinheiro. É isso aí. Né, que é uma consequência dos três que eu tô fazendo, né? Então é muito bom. Muito bom. isso aí. Satisfeito? Satisfeito. Vamos Agora almoçar? Não, tem a mensagem deles. Né? Ah, não, tem a mensagem, mas eu vou falar ainda com Então tá bom. Vamos lá. Tá muito ansioso, gafanhoto. Então vamos lá. Não sei se você sabe, mas no primeiro ano a InfoSales conseguiu ajudar mais de 250 empresas a faturar 60% a mais. Não sei quanto isso é significativo para ti. A partir do teu faturamento, se tu fatura 100 mil, por exemplo, você faturaria 160 mil reais. Cara, existem cases até de conseguir faturar o dobro, só para que você consiga entender. E o melhor, um dos nossos valores principais é ter integridade na venda. Então não tem nenhum tipo de truquezinho ou então te falar para você conseguir mentir para conseguir vender mais. Às vezes até fazendo você conseguir cobrar mais, vendendo exatamente o que você já vende. A gente já tá contando aí mais de 100 milhões em resultados pessoais pra gente. Para os nossos clientes aí nem se fala. Para você ter acesso à nossa assessoria e entender como que a gente pode colocar algum tipo de solução para te ajudar a melhorar teu comercial, conseguir gerar mais demanda e fazer com que você venda mais e melhor, aperta no link da descrição aí para ter acesso a um diagnóstico comercial que é feito por nossos especialistas comerciais. Ele vai te dar uma aula sobre o nosso sistema e te mostrar alguma solução que faça sentido com o teu momento. Então aperta no primeiro link da descrição e a gente se vê aí do outro lado. Você que tá aí, a gente tá chegando ao final, mas ainda não chegamos. Mas antes de finalizar, quero pedir para você curtir, comentar, né? Deixa um like aí, Compartilha deixa um com teu comentário, sócio. compartilha. Inclusive, deixa sugestão aí de convidados que vocês querem que a gente Vai receba atrás. aqui, que a gente vai atrás para trazer essa pessoa para bater um papo, para contribuir, agregar, auxiliar, acrescentar na vida dela. Se inscreva no canal e ative notificação. Toda terça-feira às 20h30 tem podcast Comercial Faixa Preta, que é onde a gente fala sobre comercial. E toda quinta-feira às 20h30 nós temos o podcast da Full Sales, que é o podcast onde a gente agrega com convidados relevantes e bate um papo de alta qualidade, assim como nós batemos no dia de hoje. Também não esqueça de ir lá visitar nosso patrocinador Dom Pagamentos, as melhores taxas do mercado. Tem o link na descrição, não tem? Link na descrição e vai aparecer na tela também QR Code para você Esse cara é conhecer bom, o nosso parceiro. patrocinador. Agora, Kathleen Breno, eu sempre peço para quem tá aí do outro lado dessa câmera, cara, tem mulheres e homens que estão pensando em desistir, que estão pensando em jogar tudo pro alto, que estão cansados, que às vezes tá em depressão, às vezes tá pensando até em se matar, cara. Um pai de família, uma mãe de família, um profissional, um filho. Vocês passaram. E, cara, olhando para essa câmera aqui, que é a câmera de vocês, qual é a mensagem que vocês deixariam para aquela pessoa que tá sentada ali atrás do computador ou do celular do outro lado da câmera? Algo que vem da alma. A primeira coisa que eu falo é: você não é a sua profissão, o seu trabalho. Você não é isso. Não se resuma a isso. Você é filho amado de Deus. E quando você entende quem você é na Terra, você pode fazer absolutamente o que você quiser. Todas as coisas. Então não viva uma vida fazendo algo porque você se colocou naquele lugar para caber ali e não acreditar que você pode fazer coisas maiores. A questão é, todos nós aqui saímos de lugares diferentes. Só você conhece sua história, mas assim, até que dia você vai viver uma vida só sobrevivendo, mas não vivendo de propósito? Então assim, todos nós aqui temos isso em comum, a gente é apaixonado pelo que a gente faz. O nosso trabalho, ele não é um trabalho, ele é um propósito, é um instrumento para abençoar pessoas na Terra. Então não existe outra forma de viver se não for essa. Praticamente, eu falo que o medo de sair dos bastidores, o medo de falar, na verdade é um grande egoísmo. E quando eu entendi isso, tudo na minha vida realmente mudou. Eu sou casado com uma mestre. Minha esposa, ela dá aula desde os 16 anos da vida dela. Ela tem uma dicção perfeita. Eu até 3 anos atrás eu era gago. Eu não conseguia formar uma frase completa. Eu tinha medo de falar em público e eu tinha medo de julgamento das pessoas. E hoje, e do momento que eu entendi que eu posso impactar pessoas, e do momento que eu descobri que pessoas são impactadas através da minha vida, eu decidi perder o medo de falar. Então hoje, eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje, eu e a Kathleen, nós damos aulas de teologia na nossa igreja e minha aula é uma antes dela.
E é muito bizarro que até eu brinco e falo para as pessoas, olha, ainda bem que a minha aula é a penúltima. Se fosse a última, vocês iam levantar aqui agora e ir Mentira, embora. exagero. Porque realmente é muita diferença da didática. Eu acredito que dos 12 professores, eu sou o que tem a pior didática de todos. Porém, o que eu mais escuto é quando acaba minha aula, as pessoas me abraçam e falam, olha, o que você ensinou, o que você falou, ouvi verdade, obrigado por você estar aqui, por você estar disponível. Hoje era o dia que eu pensei em desistir, e através da sua vida eu vi Deus falando comigo. Então, no momento que eu escutei pessoas falando, olha, hoje foi o último dia, eu ia tirar minha vida, e através da tua vida, como Deus te usou, realmente eu decidi em não fazer mais isso, eu vou recomeçar e vou em frente. Então, no momento que eu entendi e vi que temos que amar nossos irmãos, o próximo, e eu não falo sobre religião, eu falo realmente de fato da nossa vida, eu decidi não me calar mais e decidi realmente abrir minha boca, do meu jeito. Então, fale. Não tenha medo de se expor, não tenha medo de ajudar os outros, porque no final da vida, cara, é isso que nós vamos levar. São as vidas impactadas que nós vamos gerar aqui na Terra. Uau. É isso aí. Que maravilha. Então, você que está aí do outro lado, muito obrigado por estar aqui no podcast. Vocês compartilha com alguém e até o próximo podcast da Full Sales. Tchau, tchau. Valeu.